entrando. Com o YouTube Music Premium, você tem controle total. Você pode ouvir as suas músicas sem anúncios, baixar para escutar sem... Três, dois, estamos ao vivo. A paz do Senhor, galerinha. Estamos em mais um podcast, hoje pré-estreia. E com um tema muito pertinente, em alusão ao Setembro Amarelo. Vamos tratar sobre assuntos da mente, doenças psicológicas. E para isso, trouxemos uma convidada muito especial, a Sherlane, que é psicóloga. Trouxemos uma acadêmica de psicologia, que é a Daiane. E o nosso comentarista querido, que é o Jefté. E eu não me apresentei, né? Thaís. Mas eu queria que cada um também falasse com o público. Sherlane, pode se apresentar. Doutora você Cher. doutora Cher. Cher fica mais rápido. O nome é complicadinho. É Sherlane. Ah, tá certo. Aí, desde que eu me entendo, por gente, me chamam de Cher. Pronto, é a Cher. Isso. Gente, que bom estar aqui com vocês para falar de um assunto tão importante, né? A nossa campanha aí pela vida. E vamos lá. O que vocês precisam saber, a gente tenta discutir aqui. Trazer informação. Várias né? perguntinhas já. Ai, meu Deus. E Daiane, se apresente, vai. Cher não concluiu, olha, ela é a psicóloga maravilhosa, agora eu vou falar aqui, uma psicóloga maravilhosa, uma professora universitária também. Olha aí, ainda rapaz. não tive a oportunidade de ser aluna, Olha. mas estou orando pra isso. É isso aí, ela tem... Infelizmente ainda não. Ai, meu Deus. E ela é mãe. É mãe. Tô vendo a filha dela falei ali. mais do seu... fale mais de você, a gente quer te ouvir. Tá bom, então vamos A lá. casa é sua. Eu sou psicóloga há 10 anos. Atualmente eu tenho um consultório, né? Eu tenho a minha própria clínica, que é o seu espaço terapêutico. Sou professora, sim, universitária, já fui coordenadora de curso de psicologia. Eu tenho a formação em neuropsicologia, neurociência e comportamento humano, sou mestre em educação. Tá e certo. também eu aqui atuo também como assessoria do Colégio Sebama. Né? Então, eles precisam de suporte na área educacional com os alunos, estou lá com eles também. Tá certo, olha aí, viu? Eu disse que tinha coisa. Não vou bater mais na mesa, calma. Ai, gente, socorro. Inclusive, Cher, já que você está falando de você, tá, eu gostaria de saber por que você optou por fazer psicologia, sabe? Olha, eu sou cristã desde que eu nasci, né? E eu sempre tenho um versículo que eu carrego, onde eu vou na igreja eu falo, que é: tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus. Então, todas as nossas escolhas têm que ir lá e exaltar o nosso Deus. Então, eu penso que não fui eu que escolhi a psicologia, mas foi o Senhor que separou para que eu fizesse esse curso de psicologia para servir. Para servir. E tem sido um desafio conciliar a ciência e a sua fé? Uou! Já começou! Oh, então foi de voadeira, diretor, aqui, ó. Meu Jesus amado. Eu vou matar no peito, tá bom? Na verdade, o que eu aprendi esse tempo todo na ciência, eu também sou pesquisadora, né? É que a ciência, ela não vem confrontar as coisas de Deus. Ela está aí buscando explicar as coisas que a gente já sabe há muito tempo. Porém, quando eu estou atendendo, tem esse cuidado, né? Quem está ali é a irmã Cher ou é a psicóloga Cher? Quem está ali é a profissional que está sob um código de ética, né? A gente tem um código de ética, utilizando de ciência para trabalhar processos mentais e comportamento humano. Então, isso para mim fica muito claro. Então, quando eu estou lá no consultório, não tem a irmã Cher. Lá tem a psicóloga Cher, a profissional Cher, que vai chegar, vai olhar, vai analisar, vai fazer intervenção. E ali tudo bem, entendeu? Mas que a questão da crença, a minha fé, isso é minha, ela pertence a mim. Porque eu vou receber paciente de todo jeito. Que crê, que não crê, cético, né? E nem por isso ele deixa de ser um ser, uma pessoa. Sim, entendeu? Então, isso para mim é muito claro. Embora
A gente vê algumas confusões de falar assim, isso é ciência, não mistura. A gente já entende desde 2015, né, que a própria OMS coloca, acho que foi até um pouquinho antes, que ele entende o ser, né, como ser biopsicossocial e espiritual. Sim. E dentro dessa espiritualidade eu tenho a minha crença. Então, se é a minha crença, ela pertence tão somente a mim. Isso. E eu interpreto assim, ciência é uma criação divina, sabe? Mas eu acredito que as pessoas deturparam e tiraram sim. Deus do meio, né? Mas foi tirar, um recurso que o Senhor nos eles deu, só né? tentam tirar, né? Sim. O que eu percebo é que só tentam tirar, né? Porque tem umas coisas tão fantásticas, como eu gosto muito da área de neuro. Hoje a gente estuda o neurônio espelho. Aí você fala assim, que neurônio é esse? É o neurônio, quando eu olho para a Dai, por exemplo, e vejo a Dai abatida, triste, eu vou sentir aquilo que a gente até chama de empatia, né? Sim. De forma até mais vulgar, de empatia, mas eu sinto pelo semblante dela, se ela está alegre, eu também me regozijo. E aí você fala assim, mas o que isso tem a ver na Bíblia? Lá na Bíblia fala que nós somos um só. Não tem como você machucar a mão e o corpo inteiro não sentir. Verdade. Então tem uma base científica hoje, mas que a gente já conhece isso há muito tempo. Nós somos um. Verdade. Entendeu? Então eu vejo, quanto mais eu estudo, mais eu vejo manifestar a grandeza de Deus. Exatamente. É como se não pudesse separar uma coisa da outra, né? Eles trabalham juntos. Para mim não tem como separar. Nós somos tudo isso e mais um pouco que a gente ainda não sabe. Amém. Verdade. E em se tratando do tema principal, que é o de hoje, depressão e ansiedade, bora começar falando sobre isso. E aí, conforme forem surgindo outras dúvidas e tal, a gente vai perguntando. Mas, inicialmente, assim, uma pessoa apresenta sintomas depressivos, ela não sabe que está caminhando para esse mal. Como você diria que são esses sintomas em que a pessoa já deve estar atento a eles? A depressão e a ansiedade são transtornos diferentes. Então, tem o transtorno de ansiedade, que é diferente de ansiedade. Isso também é bom enfatizar. Porque certo. A ansiedade todos nós temos e é um mecanismo de defesa do organismo para a nossa própria sobrevivência. Então, por exemplo, se aqui começa a ter um indício de incêndio, nós não vamos ficar aqui olhando o fogo e achar a coisa mais linda do mundo. Nós vamos sair correndo, não vamos? Isso seria a ansiedade. Então, ela vem como um mecanismo de defesa. Agora nós estamos aqui seguros. Então você imagina que a pessoa que sofre com um transtorno de ansiedade, ela está se sentindo ameaçada o tempo inteiro. O cérebro dela entende que ela está em ameaça o tempo todo. Então o tempo todo o cérebro está preparando ela para luta e fuga. Mas não tem nada acontecendo, entendeu? Então ela sente a angústia, ela sente o desespero, ela sente o pânico. E dependendo de como tiver já a patologia, ela pode apresentar a crise de pânico, a síndrome do pânico mesmo. Que quando tem a crise intensa de pavor, ele vai durar ali de 20 a 30 minutos, que a pessoa tem que estar totalmente nesse momento sendo assistida, porque ela pode colocar em risco a própria vida. Porque, gente, como eu falei, o cérebro entende que a gente está em perigo. Então, olha que coisa interessante. Ele diminui a circulação sanguínea no cérebro e aumenta na nossa musculatura. Isso que eu acho incrível, porque um problema psicológico, ele reflete no físico e eu não sabia. Isso é coisa recente que eu descobri, sabe? E como é que a gente diferencia uma pessoa que está com transtorno e só com ansiedade? Quais são as características de uma pessoa que tenha o transtorno de ansiedade? Porque, como eu falei, o transtorno, a pessoa entende que ela está em perigo o tempo inteiro. Então, ela não consegue se concentrar no que está acontecendo. Eu não falei para vocês que diminui a circulação de sangue no cérebro? Principalmente na parte frontal, que é onde está o nosso córtex pré-frontal, onde tem ali a nossa atenção, são as funções executivas, nosso sistema inibitório, então que vai ali trabalhar também a percepção. Então, a pessoa que está com transtorno de ansiedade, ela sempre se queixa de muita dor muscular, na cervical, dor de estômago. Por quê? Porque o corpo dela está o tempo todo em alerta para luta e fuga.
Entendi. Entendeu? Então, e como eu falei, não diminui a circulação justamente numa parte muito importante do cérebro, então, na crise, ela perde a noção do real, do que está acontecendo. Então, ela se sente Pode realmente em criar perigo. fantasias e tal, né? Não, ela não cria, não. Ela se sente realmente em perigo. Ela não está criando. O cérebro colocou ela numa situação de alarme tão grande que ela se sente realmente Real, em perigo. É aquilo, né? perigoso o que está acontecendo com ela ali. E isso Entendeu? no dia a dia reflete muito, né? Com certeza. A gente percebe, assim, a pergunta até é muito interessante. Quando começa a atrapalhar o seu dia a dia, né? Te Exato. perturbar, né? Eu sempre fazer falo você sair do isso. controle, tem algo errado. Quando né? eles falam, Não quando é que eu procuro um psicólogo? Eu falo, quando a sua rotina começou a ser comprometida por alguma coisa, ou porque você não tem ânimo, que no caso, a gente já entra aqui num quadro depressivo, aquilo que você amava fazer já não tem mais gosto de fazer, ou você aumenta o consumo de alimento, né, entra na compulsão, ou você para de comer, troca o dia pela noite. Então, isso O diretor falou. E quem que é, na verdade, a pergunta que não quer calar, quem que é 100%, gente? Quem que é? Todos nós Eu sempre temos um faço essa pouquinho. dinâmica com os alunos, eu falo assim, gente, é o arroz em cima do feijão ou o feijão em cima do arroz? É opcional. Porque tem gente que se o feijão não estiver em cima do arroz, ele não vai comer, porque tem que ser o contrário. Se você se levanta e aí você está andando na casa, vê o chinelo da sua mãe virado, você deixa de bolsa, passa, ou você vai lá desvirar o chinelo? Tem até um memes na internet disso, né? Eu Recentemente. esqueci a palavra. O que você faz. Superstição, né? Exatamente. Quando Exato. você sai de casa e você chega no quarteirão, e fechei a porta ou não? Aí volta pra saber se fechou a Sim. porta, ou se apagou o fogo, ou se apagou a luz. Exato. E isso é um comportamento normal? Pois é. Então, o que seria o normal? Não, e uma coisa incrível. Olha aí. O perigo, pra mim, é quando a pessoa passa a ter esses sintomas pela falta de conhecimento, procura, gente, qualquer tipo de recurso que possa driblar esse problema, mas nunca um psicólogo. Porque existe um tabu de que o psicólogo ou o psiquiatra, ele é pra quem já tá doido. Mas eu costumo dizer que é pra você não ficar doido, você tem que ir primeiramente lá. Se chegar para mim doida, eu já mando pro psiquiatra. Eu já mando pro psiquiatra. Não, gente. O que é o psicólogo? É o profissional, como eu falei, ele cuida dos processos mentais e do comportamento. Você começou a se sentir incomodado, está acontecendo alguma coisa comprometendo sua rotina. Então, você já vai nele quando você já sente esses primeiros incômodos. Mas, como tem essa cultura de quem vai no psicólogo é louco, aí por isso que eu perguntei para vocês, o que é 100%? O que seria, então, uma loucura? Entendeu? Então, assim, eu tô começando a sentir que, do nada, eu acordo, eu tenho taquicardia, sinto as mãos geladas, tremer. Aí eu levanto e falo, mas por que eu tô sentindo isso? Isso pode se adequar também a casos mais comuns, por exemplo, fazer uma apresentação em público. Isso já é um caso de precisar de um psicólogo. As pessoas que não conseguem, né? Sim. Que não conseguem, elas têm piriri, Pânico, ansiedade, dor de barriga, diarreia. Acontece Elas tudo. têm, elas têm. Eu Eu sou professora da universidade, eu sei. Eu como universitária, gente. Eu dá sou professora tudo. universitária, eu vejo isso, começa a sentir tremor. A gente até ensina algumas técnicas para você colocar um ponto, firmar lá para você não olhar para o rosto das pessoas no momento que você estiver apresentando, porque cada um vai se expressar de uma forma. E aí pode te gerar um pouco de insegurança. Então isso tudo são sinais de que você não está lidando, está tendo ali alguns resquícios já de fobia social. Era isso que eu ia perguntar mesmo. Se a pessoa já apresenta esses sintomas, quer dizer que tem alguma coisinha errada, sempre. Muita coisa. Não é nem alguma coisinha, já tem muita coisa errada. Deixa aí, explica pra gente a diferença do psicólogo pro psiquiatra, né? Isso. Que nem que você falou. Você já encaminha, se a pessoa estivesse num estado muito sério, grave, né? Você encaminha surtado, que nem a gente estava falando aqui antes do podcast começar, você já encaminha ele para o psiquiatra. Exato. Qual é a função do psiquiatra? O psiquiatra é o médico, né, especialista em psiquiatria, né, que se formou ou tem a residência em psiquiatria, e ele vai entrar com a parte de medicamento. Então, ele vai entrar para tratar dos sintomas. E normalmente ele faz isso e já encaminha para nós. Porque com nós vai acontecer a psicoterapia, nós vamos atrás da causa. Porque o remédio vai ajudar a estabilizar aquele sintoma, mas não vai resolver o que está te causando tudo aquilo.
Entendi. Então é na terapia que a gente vai atrás da causa, do que está gerando todo aquele sofrimento, todo aquele mal-estar. Então você, como profissional, já recomendaria a pessoa ir primeiro no psicólogo? Sente os primeiros sintomas, já vai no psicólogo, porque a gente faz avaliação, e se a gente vê que está com os sintomas lá já exacerbados, a gente mesmo encaminha para o psiquiatra e faz o acompanhamento paralelo. Porque vê que é já uma necessidade de medicamento, então Sim. você encaminha e tudo mais, né? E aí entra outro desafio, porque cabe a nós também trabalhar essa psicoeducação do uso da medicação. Porque a maioria chega a ficar resistente, porque fala assim, eu vou tomar esse remédio e vou ficar viciado. Sim, sim. Ai, isso chega a dói quando eu ouço isso. Um dos maiores mitos. É porque aí fala assim, mas tu pode ficar viciado na Coca-Cola, tu pode ficar Jesus, viciado não no fala café. não, fala não, chefe, Deus, fala fala. não. Jesus amado. Como que a minha filha, que ela estudou de medicina, fica viciada nas medicações de remédio de nariz, né? Eu sou Nelson, viciada. Nelson. O Nelsoro, eu amo o Nelsoro. Deus me curou. Né? Do Nelsoro. Isso tudo faz mal e eu não trato. Mas quando eu preciso entrar com a medicação para tratar realmente uma patologia, eu fico dizendo que eu vou ficar viciado. Vai vendo. Tem nexo um negócio desse, Toma remédio gente. pra tudo, né? Pra febre, mas não tudo. fica Aí tem viciado. dor aqui e toma Tilenol, que nem esquecendo que Tilenol toca Acho que é o fígado. né? Fígado. Isso, já Se ouvi falar. automedica, E né? vai fazendo um mal atrás do outro. Aí Meu quando Deus. vai Fala e trata não. o remédio. Quando eu tô com alguma dor, eu vou lá na internet, eu olho, dor de cabeça. Misericórdia, O Google é o maior Jesus. médico da atualidade. Meu Deus, é Oh, o Google. o Dr. Google. O Dr. Google. A dor de cabeça mas pode é ser. interessante tu falar sobre isso, porque muita gente faz isso, inclusive eu, né? Eu faço- Não, e olha Se só, o tu Google vai sai vendo, do né? ar, se o Google sair do ar, Morre É, meio é, mundo. Morre meio mundo. É. Agora tu imagina que tu tens de uma dor de cabeça. Ai, tá persistente, toma um remédio melhor. E às vezes ali pode ser indício de um aneurisma, uma coisa tão séria que você fica tomando remédio e tá camuflando. Ao invés de ir lá e buscar ajuda, tu vê o que tá acontecendo Que é o com mesmo você. pra a doença psicológica, né? Exatamente. Exemplo, tu pode afirmar também que, por exemplo, uma pessoa com depressão, antes dela ter tido a depressão, ela teve outros problemas adjacentes, por exemplo, ela teve uma ansiedade que se tornou uma depressão, ou ela pode já começar com a depressão? Pode começar ou ter só depressão ou só ansiedade, por não tratar, pode se tornar um transtorno misto, que são os dois, depressão e ansiedade. E toda doença psicológica, gente, ela tem origem biopsicossocial. Então, às vezes tem histórico na família e o paciente não reconhece, não sabe. Quando eu cheguei aqui no Maranhão, eu tive que desenvolver minhas técnicas de anamnese nas entrevistas, né, por causa da língua. E aí, quando eu falava assim para o paciente, ei, tem alguém na tua família que sofre com transtorno de ansiedade e tal? Aí falava assim, não, tem não, eu não. E a gente vendo o paciente, né, totalmente ansioso e tal. Aí a gente começa a investigar. Aí depois, no decorrer da experiência, eu vi que os pacientes falavam assim, mas fulano é agoniado. Né, fulano é estressado. Aí eu mudei a pergunta. Quando eu chego lá, eu falo assim, tem alguém agoniado na sua Tá família? explicado. Nossa, meu pai, minha mãe, aí eu, e como que é quando ele fica agoniado, né? Aí eles vão contando, falam, olha só, o histórico já da família, entendeu? Porque é mais fácil, né, Thaís, você reconhecer que você é estressado ou agoniado do que admitir que você tem um transtorno de ansiedade. Porque Entendi. é aceitável socialmente você dizer que é estressado. Eu tô estressado. Aí, primeiro que estresse também é uma doença, né? E precisa ser tratado. Não tem nada de bonito você dizer que é uma pessoa estressada. Mas socialmente é mais aceitável do que você chegar para alguém e falar assim, eu sofro com transtorno de ansiedade. E se for no nosso meio, então o negócio fica mais sério, porque aí já vem lá falando de Mateus, né? Mateus 6, né? Mas ansiosos, o Senhor Jesus fala, não andeis ansiosos. Ele falou justamente porque ele sabia que ia chegar esse tempo e a gente ia ter que lidar com tudo isso, né? O fato de ele ter falado não quer dizer que a gente não ia ter, não. Ele fala, não andeis. Mas a gente está sendo pego por isso. Verdade. Entendeu? forte. Isso Importante. Estudando um pouco sobre esse mal, que é a ansiedade, eu me surpreendi com muitos dos sintomas que eu não fazia ideia que tinha relação. Aí eu queria que tu citasse assim, alguns para as pessoas que estão em casa, para eles fazerem essa autoavaliação, sabe? Do que eles podem estar passando sem ter ideia de que tem a ver com ansiedade. Quais pontos tu colocaria? A preocupação com algo que ainda não aconteceu.
Ela é muito forte. A pessoa começa a perder o sono porque está preocupado com o que pode acontecer se algo der errado, se não resolver aquilo. Então, ela já começa a ter até o sono comprometido. Começa a ter com muita frequência dor de cabeça e tensão muscular, principalmente na região cervical, no Meu ombro. Jesus do céu, ela tá falando de mim. Eita, a Vai, anamnese aqui, continua, ó. A anamnese A aqui terapia que estamos tendo aqui ao vivo. Terapia ao vivo, Jesus. Vai, E aí continua, chefe. ela começa. E, como eu falei, se começa a comprometer o sono, gente, de acordo com a nossa pirâmide, né, que o Abraham Maslow desenvolveu, que é da motivação, nós temos as nossas necessidades básicas: fome, sede, calor, frio, né? Se elas não são atendidas, elas são básicas para sobrevivência. Então, a gente já começa a ter comportamentos mais instintivos, sem ser racional. Então, as pessoas começam a entrar em sofrimento por algo que não aconteceu, e aí ela começa a ter medo de fazer as coisas, ela começa a ter medo de tomar posição, ela começa a se sentir mais insegura para fazer as coisas, entendeu? E aí começa a ficar com o pensamento muito acelerado. É normal ela dormir e acordar como se tendo aquela sensação de que ela trabalhou a noite toda, não descansou, a mente dela ficou o tempo todo agitada, e realmente a mente ficou desse jeito. Por isso que ela acordou cansada. E aí começa a sentir a exaustão. Vocês já perceberam que as pessoas que sofrem com algum transtorno mental, ela é muito forte o discurso dela de tô cansada? Sim. Tô cansada. Eu, tô cansada o quê? Você não fez nada. Tô cansada. Não sei. Gente, é um estado de luta constante entre o corpo e o nosso psiquismo. O corpo querendo fazer alguma coisa, o psiquismo adoecido não consegue fazer nada. Gente, falou uma coisa muito importante. A luta entre o corpo e o psicológico. Psiquismo, falar psicológico, que é muito difícil falar. Psiquismo é mais bonito. E existem 3 bases, né? Que são esses 2, mais o espiritual. E às vezes as pessoas tentam jogar tudo pro espiritual. E tentam tratar isso dentro dos nossos recursos. Oração, jejum, e o Senhor, meu Deus, claro que pode fazer isso, né? Nos curar, assim como ele pode curar de um câncer. Sim. Mas antes disso, você não vai fazer uma quimioterapia? É o mesmo para problemas psicológicos, né? Você deve procurar um tratamento para aquilo. E eu esqueci o que eu ia perguntar. Não, mas no ela nosso fez um meio... enunciado tão grande. Mas eu vou ajudar minha amiga. Obrigada, eu até entendi o que ela quis dizer, porque no nosso meio cristão, né, tem muitos mitos, né, e muitos jargões. É falta de Deus. Isso que eu ia falar. Pronto. É falta do que fazer, é falta de uma vassoura. Isso aí. E por aí esses vai. 2 entrando em briga, né, que você falou. Psiquismo e o corpo. E aí o espírito, ele não tá entrando na briga, entre aspas, né? Mas se você for tratar o espírito, você já não vai estar atingindo esses 2. E os 3 precisam estar em equilíbrio. Logo, você tem que tratar do psiquismo, mas você tá tratando na fonte errada. Tipo, não errada, tá bom, gente? Assim, precipitada. Não... Tô pisando em ordens. A própria Bíblia fala: nós somos espírito, alma e corpo. Tá lá, eu entendo porque pularam tanto essa parte. Nós somos espírito, alma e corpo. O nosso espírito é o que vai voltar para Deus, não é? Isso. É o que e é justamente aonde o inimigo quer chegar, porque ele quer que a gente pare de adorar o Senhor. E a Bíblia fala que os verdadeiros adoradores vão adorar o Senhor em espírito e em verdade. Então, o espírito é o foco do nosso inimigo. Mas a gente também é a alma, onde está ali a fonte dos nossos desejos, nossas percepções. E durante muito tempo a gente deixou ela em stand-by. A gente foi espiritualizando tudo, mas a alma é o acesso para o espírito. E aí o que acontece? O corpo é o que vai reclamar que a alma não está bem. Tudo o que vai representar, é o que vai dar o tremor, é o que vai dar a náusea, é o que vai dar a dor de barriga, é o que vai dar a insônia. Então o corpo vai dizer, tem coisa errada nessa alma. Então, durante muitos anos, a gente deixou a alma em vulnerabilidade, porque tudo espiritualizava. Então, o que a gente está lidando hoje com doenças uma atrás da outra? Nós somos hoje o país liderando aí em transtorno de ansiedade, porque tudo a gente espiritualizava. Então, a alma ficou em vulnerabilidade, entendeu? Tem como uma pessoa
que está doente, desanimada, com um quadro depressivo, vamos pensar uma depressão de moderada, grave, ela ter um momento de comunhão com Deus, ela sentar, orar e congregar, ela tem esse ânimo para isso, gente? Não. Então... Entendeu agora? Então, se ela não cuida disso, o espírito vai entrar em vulnerabilidade também. Entendi. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental. É ali as nossas percepções, é ali a entrada de tudo. Oi, produção. Ui. Meu Deus. Eu tô de verde, eu vim apoiar meu amigo. É verdade esse bilhete, viu? Só É verdade. Eu vim de verde Gente, jurando que era amarelo. É porque não deu, viu? Diretor, mas na Não próxima deu. vem o de amarelo, verde e Estamos precisando amarelo. de patrocinadores. Perdoa Vem, nosso meu amigo, Isso pra aí, ó. doar camisas amarelas. De antemão, já quero fazer um aviso para você que está assistindo essa live, você que é empresário, ou você que pode contribuir, tá certo? Nós estamos precisando de canecas, viu? Você vai falar com o nosso... personalizadas. Canecas, camisetas, o dinheiro que a gente quer aqui. O Pix, Converse passa com o o nosso Pix. diretor, que ele vai lhe falar tudo que a gente precisa aqui, tá Ele certo? passa o Pix, ele passa. Continua. Mas é Reza. interessante aí a pergunta do nosso diretor. Nós estamos de amarelo. Por quê? Nós estamos no mês de setembro, né, que é alusivo ao setembro amarelo. E eu vou já perguntar para a nossa psicóloga por que é chamado setembro amarelo, porque nesse mês tem essa intensidade mais nesse tema de combate ao suicídio, porque tem uma historinha aí por trás. Não é à toa que foi Tem. escolhido o Quero mês saber. e a cor. isso. Começou com a história de um jovem americano que ele estava doente, a família não percebia, né? E ele tinha um carro na cor amarela. E depois ele veio a falecer por suicídio, onde encontraram a carta dele dizendo que tudo que estava acontecendo com ele. Então, começou nos Estados Unidos. E aí, em 2015, aí os próprios colegas depois começaram a falar, não fique calado, fale, busque ajuda, peça ajuda, porque ele estava doente e ninguém estava percebendo que ele estava doente. E aí, aqui no Brasil, chegou em 2015, né, a Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Bem recente, né? Bem recente mesmo. E aí, colocou a campanha do Setembro Amarelo. E eu vejo muitas pessoas criticando, lá vem de novo falando esse negócio de prevenção ao suicídio. Só fala em setembro. Eu falo o ano inteiro. Se tu não tá ouvindo eu falar o ano inteiro, é porque tu não sei onde você andou, não. Porque eu falo o ano inteiro. Eu já começo com janeiro branco, né? A gente já fala no janeiro branco. Começamos o tempo todo falando de saúde mental. Mas quando chega no setembro, é justamente por causa dos índices nossos de morte por suicídio. Entendeu? E que nós estamos lá, só subindo na escala mundial, né? A gente estava em 8º, agora estão vendo se a gente está no sexto, entre o 6º e o 7º. E morte por suicídio. E a população que está morrendo tem entre 15 e 29 anos, predominantemente. Então, são nossos jovens, né? Sim. Agora a gente está tendo um aumento de adolescentes e crianças. Também começou a aparecer nas pesquisas, nos últimos dados, e também na população idosa. E a gente faz vista grossa porque a gente começa a dizer, é falta de Deus. Ai, que pena, lutou tanto e morreu e agora vai para o inferno. A gente é muito bom para julgar, né? Sim, nós somos excelentes nisso. E como se a pessoa que quisesse morrer, ela escolheu morrer. E ela está lá, às vezes, pedindo ajuda. As pesquisas apontam, gente, que a cada 10 mortes por suicídio, 9 poderiam ser evitadas. Nossa. Se a gente tivesse um olhar um pouquinho mais empático com o outro. E que esse negócio de quem quer morrer não avisa também é uma grande mentira. Chega a avisar de 26 a 27 vezes. Verdade. E a gente não está atento, né? Vai dando sinais, não estou bem. Eu sempre falo que no nosso meio, aí fala assim, mas os crentes sentem isso. Olha só. Vamos pensar, o mundo, o povo gosta de usar o mundo, né? Nós também estamos no mundo, mas falar assim, o mundo fala, vou morrer, acabar com a minha vida, não sei o quê. E aí a pessoa vê que a pessoa já está em sofrimento intenso. E no meio evangélico, o que acontece? Quais são os discursos comuns? Ai, Deus me leva. Eu estou cansada dessa vida, Senhor, me leva contigo, eu não aguento mais. Entendeu? E entra já nesse discurso de aí, lamentação, né? De que ela está sofrendo, que está puxada. Aí fala assim, mas é que ela está passando por luta. Sim. Que luta que ela está passando, gente? Entendeu? Bora tratar essa luta. Que luta que ela está passando? Às vezes ela está com o adoecimento psicológico está ficando cada vez mais intenso. Não, ela está sendo provada, vai orar mais, né? E a pessoa está lá pedindo ajuda. Está em pecado, né? E esse discurso da Idade Média, gente, sabiam disso?
É um discurso da Idade Média, esse negócio de, tá assim porque pecou, porque fez coisa errada, porque Deus está pesando a mão. E é tão forte quando chegam os pacientes, porque eles chegam com esse sentimento de culpa, principalmente os cristãos. E aí eu lembro aqueles salmos para ele, né? Que eles falam assim, o Senhor deve estar pesando a mão por alguma coisa que eu fiz. Eu falei, não, mas lá em Salmo fala que o Senhor não nos recompensa segundo os nossos pecados, porque sua misericórdia se renova todas as manhãs. Então isso é um pensamento que não é um pensamento cristão. É o inimigo que faz a gente pensar que a gente não tem jeito, que não tem o que fazer. E aí, como se não bastasse, essa pessoa busca a ajuda de um irmão, e isso é reforçado. Vai orar, meu irmão, o que é isso? Não está vigiando, não? Entendeu? Sim, Por quê? Porque a gente não está sabendo lidar, a gente não está sabendo acolher. Nós não temos tempo. Eu sou do tempo que... eu sou do tempo. Ai, Jesus. Entregou. 40 anos, tá bom? Eu sou do tempo que era a paz do Senhor, abraçava. Hoje é a paz. Não dá nem a paz do Senhor completa, mas é uma pressa, é uma agonia. E a gente não olha mais para o outro, a gente não para olhar. E aí, tudo bem? Como é que foi? Como é que vocês estão? Não, a gente não quer mais perguntar como o outro tá. Aí quando... E aí quando o outro, a gente sabe que o outro está lá tratando de uma depressão ou por tentativas de suicídio, aí o que ele fala? Que luta também, estava só se distanciando da igreja, estava faltando uns cultos. Aí vocês lembram que eu falei no começo, agora há pouco? Uma pessoa que está com depressão de moderada grave, ela tem ano para a igreja? Não. Cadê o povo da visita? Cadê o povo? Cadê o povo? Entendeu? Por quê, gente? Porque a doença não é brincadeira, não. E eu fiquei mais, assim, fui me apropriando e conhecendo um pouquinho mais sobre o fenômeno, quando eu recebi um paciente que, na época, ele tinha, acho que 19 anos. Era 19 ou 21 anos. Era um jovem. E ele chegou para mim com um capuz, usando o capuz da camisa, né? E ele entra assim, cabeça baixa. Quando ele levanta, eu tomo um susto, gente, com o rosto. Tava da cor de uma berinjela, o rosto dele. Porque os vasinhos do rosto dele tinham estourado tudinho. O que aconteceu? 2 dias antes, ele falou que tinha voltado de um show, tal, que ele tocava, tá? E aí, quando ele falou que sentiu uma angústia tão grande, que ele só lembra dele tirando aquela cordinha que sustenta a guitarra, né? A alcinha. Ele falou que só lembra até ali, e o outro momento que ele lembra é a mãe dele em cima. E aí a mãe, aí a gente foi para terapia, né, para tentar ver o que aconteceu. Ele falou assim, eu acredito que eu amarrei, e aonde eu amarrei não segurou, e eu caí, porque a minha mãe disse que só ouviu o barulho de caindo no quarto, e foi a hora que ela me pegou no chão. Então a corda rompeu, entendeu? Entendi. E aí ele acabou não falecendo, só que foi uma das mortes mais rápidas, né, gente, enforcamento. Então ele chegou com os vasos todos estourados, com um corte profundo no pescoço atrás. Então foi um livramento muito grande. E quando ele foi me falando daquilo, ele falou assim, é como se eu tivesse um apagão, eu não lembrasse. E a gente entende que isso é um quadro de surto, entendeu? É um quadro de surto. E aí ele tinha essa idade, eu não me recordo se é 19 ou 21 anos. E aí eu chamo os pais, vou conversando tudo. Esse menino, desde quando os pais tinham separado com 14 anos, ele já entrou em sofrimento psicológico, quadro depressivo, e ninguém percebia. E os pais eram médicos. Ninguém percebia. Ninguém percebia. Só achava que é da adolescente mesmo, eles são tá calado, isolado. E na verdade o quadro depressivo dele estava só se agravando até que chegou essa parte. Então assim, fora isso eu peguei outros casos, né, que depois eu de misturar a bebida com remédio. E quando você vai ver, a pessoa está com quadro de depressão muito grave, muito grave. Aí você que senta para a família fala assim, mas eu achava que era bobagem, eu achava que era frescura, eu achava que queria chamar atenção. E Cher, eu sei que tu tem um código de ética profissional, mas conta pra gente qual foi o caso assim, mais sério que tu acha que vale a pena compartilhar aqui com a gente. A situação assim, mais grave que tu já pegou. E a solução, né? Que você usou pra... Olha esse jovem que eu tô falando pra... Oi. Antes eu queria lembrar que nossa mãe interpretar aqui, mas com uma função extremamente relevante no papel de... Comentarista? Conselheiro tutelar. Meu Deus! É verdade. Responsabilidade grande aí. Olha,
Eu lembro até quando ele foi. Eu votei você nele. me ajuda, você votou em mim. Eu votei em ti também. Tá certo, olha aí, viu? Eu lembro, eu votei nele. Eu não posso dizer para vocês que há um caso específico, porque cada caso é um sujeito, é uma pessoa, é uma experiência diferente, entendeu? Entendi. O caso desse jovem, por exemplo, eu acompanhei ele por cerca de 1 ano. Hoje ele está ótimo. Nossa, se formou, tá outra pessoa. Mas, assim, é de automutilação. Né? Casos de automutilação, eu sempre mexo um pouquinho comigo, porque cada vez a população mais nova, cada vez mais novinhos, sabe? Inclusive, isso é um assunto que está nas escolas, né? Sim. Isso acontece com muita frequência. E a mãe, às vezes, não vê. Quando chega aos extremos, é que ela vai tomar uma atitude, né? Ali, com a filha ou com o filho. Mas é sempre do jeito que você falou. É sempre quando já está num estado grave, ela já se cortou. Aí que ela vai perceber, abrir os olhos para tomar uma atitude. Gente, e olha aqui, Imperatriz mesmo, quantas mortes a gente teve por suicídio de adolescentes no ano passado, retrasado. O que acontece nesse caso, gente? Os pais falam assim, quer chamar atenção, tá se cortando para chamar atenção. A pergunta que eu falo é, por que ele está precisando te chamar atenção? Por que ele está te precisando chamar atenção? Você está chamando a tua atenção? Então, assim, e os casos estão cada vez mais cedo. A maioria dos casos que eu peguei de automutilação de meninas, porque eu já peguei com menino também, tá? Tinha por trás um histórico de abuso sexual. Sim. Muitos, né? De abuso sexual. O primeiro caso que eu peguei, a menina tinha 13 anos, ela tinha queloide, a mãe nunca tinha visto. Gente, agora eu acho incrível, né? Porque quando a pessoa se automutila, é tão visível, porque ela logo quer usar roupas mais cobertas, né? E esse é um dos primeiros sinais que os educadores nas escolas conseguem identificar. Eu fico imaginando, e os pais que estão com eles dentro de casa? Às vezes não estão. Não notar? Às vezes não estão, Dai. Esse primeiro caso que eu peguei, a mãe saía de manhã e voltava só à noite. Às vezes não estão. E eles não é só os braços, eles cortam na coxa também na altura do abdômen. Então, o que me faz pensar é o seguinte, pai, se você já viu teu filho, tu já pegou ele, deu um abraço, já viu teu filho só de calcinha, só de cueca? E às vezes coisas assim tão fáceis de se resolver, é um afeto, é um carinho maior, uma atenção maior. Mas é que no começo é superficial também, né? Então eles falam, arranhei não sei aonde. O gato, eu acho isso fantástico, né? Os gatos. Também existe um porquê deles se cortarem, não só apenas na intenção de tirar a vida, mas de camuflar uma dor psicológica. É isso que eles falam. Eles falam assim, quando eu me corto, diminui minha dor aqui. Isso. Então isso é uma forma de externar o que está doendo. Então, por isso que eu falo, mas é para chamar atenção. Não, ele está externando alguma coisa. Se é para te chamar atenção, o que está acontecendo? Eu tô acompanhando um caso importante, que no caso, a mãe detona a filha. É mentirosa, acaba com a menina acabou de fazer 11 anos. Nossa, gente. E aí vai, e eu lá, tem coisa errada. Aí até que essa menina senta comigo, né? E eu falo pra ela, começo a conversar com ela, e ela me conta preto no branco. Que ela já sofre abuso há muito tempo. Perguntei quando foi a última vez, ela... umas 5 semanas. Meu Deus. Você entendeu? E do convívio familiar. Geralmente é do convívio familiar. Entendeu? Do convívio familiar. E aí, sabe, eu falei, gente, até mesmo quando tá lá chamando a atenção, essa criança tá tentando te dizer alguma coisa. Ela tá tentando te falar algo. Às vezes é tua ausência. Eu hoje atendi um caso de um menino enlutado. Ele tem 6 aninhos. Imagina, gente, 6 aninhos, ele perdeu o pai há 18 dias. Só que ele já não viu o pai há 3 meses, porque o pai estava internado na UTI, então ele já não tinha. Então o luto dele, eu falo para a mãe, o luto dele é diferente do teu. O teu luto é de 18 dias, o do teu filho é de quase 4 meses. Sim. Entendeu agora? A diferença é muito grande. E aí ele sentado comigo, super serelepe, brincando e tal, inteligentíssimo.
E aí depois ele pega, eu trabalhando um recurso terapêutico que é sobre ansiedade, ele se identifica com uma carta que é medo. Aí eu pergunto para ele o que é que ele tem, o que dá medo nele. Aí ele fala assim, medo de espírito. Eu, espírito? Mas tu já viu algum? Aí ele, do meu pai. Misericórdia. Aí eu, aonde? Ele assim, do lado da minha cama. Aí, lógico que foi meu primeiro contato com ele, eu não falei pra ele que eu sabia que o pai dele estava morto. Eu falei, mas o que aconteceu com o seu pai? Ele falou assim, ele foi morar no céu. Aí, por isso que eu acho, tia, que pode ser uma alucinação. Olha, um menino de 6 anos me falando um negócio desse. Alucinação. E aí eu falei, alucinação, eu falei, pode ser saudade também, não pode? Aí ele, eu sinto muita saudade do meu pai. Eu falei, quando você sente saudade, o que você faz? Ele se levanta na mesma hora e vai bater a cabeça na parede assim, ó. Nossa. Aí eu, é isso que você faz? Ele falou assim, eu vou batendo devagarzinho, não machuca não, mas é o único jeito para diminuir a saudade que tá aqui, Olha aí. Você entendeu? Olha como que a gente vai trabalhando, entendendo. Então, não é porque é uma criança de 6 anos que, tá no céu, que não tá em sofrimento. Olha como ela externa o sofrimento dela. Sim. E a gente tem que estar atento a tudo isso. É isso aí. Observando tudo isso. Então, só para vocês entenderem que em cada fase, seja na infância, seja na adolescência, na adulto, vai manifestar esse sofrimento psíquico de alguma forma, vai dando sinais de alguma forma. E aí, quando chega, né, a gente tem que fazer uma campanha de prevenção ao suicídio, é porque já chegou num grau que ninguém percebeu antes. Fora alguns casos que a gente chama de estresse pós-traumático, né? Pessoas que passaram por uma situação de estresse muito grande, entram no sofrimento intenso, e aí, mas mesmo assim ela tem esses comportamentos, né? De que não tô bem, tô isolada, tô quieto, tô calado demais. E a gente tem que estar atento, gente. A gente tem que estar atento. Quem está nesse sofrimento, ela não quer morrer. Ela só quer se livrar da dor que está corroendo ela. E aproveitando que nós estamos ao vivo, eu queria que você deixasse aí algumas dicas para os nossos líderes de jovens que estão aí na posição de frente, né, para lidar com os adolescentes, com os jovens. E nós vemos que tem muitos casos dentro da nossa igreja. A gente não pode negligenciar e falar que nós não estamos isentos em relação a essa temática, né? E eu queria que você falasse, né, desse alguma sugestão, como trabalhar com esses jovens, porque infelizmente há um tabu, nós já quebramos muito, mas ainda há esse tabu, né, de se falar sobre suicídio, de se falar sobre depressão, ansiedade. Então, eu gostaria que você falasse aí com os nossos líderes que estão nos assistindo e que irão nos assistir também. Inclusive, compartilha a live, não é, gente, amiga? importantíssima essa live. Clica no aviãozinho, compartilha com a mãe, muito com a avó, importante, com é todo um mundo, assunto viu? muito importante que nós, como cristãos, nós, como cidadãos, precisamos falar, né? E precisamos ter conhecimento. A Xé foi muito pontual quando ela disse que o corpo dá sinais. As pessoas dão sinais que não estão bem. E nós, infelizmente, nós pecamos ou então fingimos que nós estamos vendo os sinais e não ajudamos. E aí nós temos aí esse alto índice aí de suicídio. Amiga, dá essa aí a nossa dica para os nossos jovens. A minha aí. Futura colega de profissão. Olha aí. Eu tô andando para chegar nesse nível aí. Olha, vocês viram onde aquela postagem daquela advogada falando como se infiltrar na igreja? Sim. Para poder persuadir, né, mudar o comportamento das crianças. O foco não é os adultos. Sim. São as crianças, né? Não são os adultos, são as crianças. Eu penso que para toda liderança, ela tem que ter um preparo. Toda liderança. Seja principalmente das crianças. Né? Depois vem os jovens. Você precisa entender sobre liderar, sobre a questão de a tua responsabilidade na vida espiritual daquele jovem. Você vai se tornar uma referência, mas tu também tem que entender que ele não é só espírito. Então, também de falar sobre o autocuidado, né? Falar sobre a importância dos relacionamentos interpessoal, tomar cuidado para que dentro daquele grupo não se crie panelinhas, porque eu ouço muito isso de pessoas que se sentem excluídas. Aí entra o bullying, né? E a gente pensa que não tem isso dentro da igreja.
né? A gente pensa que não tem isso, mas tem essa exclusão, só aquele povo que sai, só aquele povo é fechado, não inclui os outros. Fica de olho quem que está ali um pouquinho disperso, porque é também a nossa responsabilidade de levar informação voltadas à saúde. E aí, como é que você está fazendo? Está se cuidando? Está precisando de alguma coisa? Até mesmo de básico, gente. O que tem... Eu fiz uma intervenção há pouco tempo numa escola, né? E eu ouvi no relato de um adolescente de 15 anos que ele falou assim para mim, por eu estudar numa escola particular, as pessoas pensam que eu tenho boas condições, mas eu ouvi coisas recentemente do meu pai, porque eu peguei, cozinhei um ovo e comi o ovo sozinho. Então, olha só o sofrimento que esse jovem tá, que esse adolescente tá. E aí meu pai falou que eu era um egoísta, ele começou a falar as coisas que ele ouviu do pai e chorando para mim, um menino de 15 anos, entendeu? Porque ele comeu um ovo sozinho. Então, ele não está falando para mim só que ele está precisando de ajuda psicológica. Ele está falando precisando de ajudas básicas de sobrevivência. Ele está passando por necessidade. Então, na igreja, a liderança também tem que estar atento tudo a isso. Aquele jovem que está precisando de um suporte, está precisando juntar, comprar roupa, como é que está a família daquele jovem, entendeu? E se abrir para ter esse acesso. Porque senão fica só nos encontros, culto de jovem no sábado. Gente, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando tem os eventos aqui no Tempo Central, que às vezes eu compro a pulseirinha, compro 1, 2, 3, aí eu quero doar. Sim. É o que eu mais ouço. Eu queria tanto ir, mas eu não vou porque eu não tenho R$15, eu não vou porque eu não tenho R$10. E a gente pensa que, para mim, o que é R$10, R$15 para ti? Então, acho que todo mundo tem essas mesmas condições. E não tem, gente. E aí você vê o quê? Que são sempre os mesmos que estão participando, e os outros não têm a roupa, os outros não têm o dinheiro para comprar a pulseira para participar do evento. Eu tenho que estar atento a isso também quando eu estou na liderança de um grupo. Ótimo. Entendeu? E outra coisa muito pertinente é que muita gente talvez também não busque ajuda por falta de recurso financeiro, né? Aí não tenho condições de pagar um psicólogo. Mas aqui o Tempo Central oferece a Clínica da Alma, justamente para tratar os problemas da alma, porque a gente relaciona o espírito também com o tratamento psicológico. Sim. Através de profissionais diplomados na área da psicologia, para você poder fazer a sua terapia recorrente e totalmente gratuita. É só você vir aqui na nossa secretaria, na secretaria ali na entrada, eu não sei como deve ser da CESP, deve ser da CESP, não é? Da CESP, porque sim. eu tenho convênio com a CESP também, que aí os pacientes pagam um preço diferenciado, mas também tem as universidades. A Universidade de Selma oferece acompanhamento psicológico totalmente gratuito, a Unisuma também tem, né? Sim. É totalmente gratuito. Então, a gente tem, sim, essas instituições oferecendo. Então, tem que buscar ajuda. Tem. Não está bem? Busca ajuda, gente, mas por favor, não fiquem deixando, procrastinando, tentando justificar, porque como eu falei, aí o quadro só vai agravando. Aí quando chega pra gente, já chega em surto, com um quadro muito grave, ou já com ideação e pensamento suicida, então o negócio é muito sério. Só fazendo uma pontuação aqui, da pergunta da Daiane. Liderar jovens é um desafio, e pensando nisso, a Almadi está fazendo um treinamento e que começa agora nesse próximo domingo. Então, se você é líder de jovens, que quer se preparar, que quer ter ferramentas para liderar nesses dias, você pode se matricular no curso. Ótimo. E vai ser ótimo. Então, assim, esteja preparado, porque esses dias demandam líderes que entendam de liderança, entendam de como o jovem se comporta, né? E é isso aí. E, gente, só para... Onde se inscreve, gente? Com o seu líder de jovens na congregação. E se você não é da igreja, da nossa congregação, da nossa denominação, você pode entrar em contato através do nosso Instagram da Almadi, tá bem? Ótimo. E só para puxar o gancho da questão da liderança, a gente sabe que, por exemplo, um dos dispositivos de proteção, de prevenção ao suicídio é justamente a própria religião. Olha o papel importante que a igreja tem, os líderes da igreja têm, porque é um dos dispositivos de proteção. As pessoas, elas em sofrimento, elas buscam
normalmente esse contato espiritual na religião para esse suporte para o seu sofrimento, entendeu? Senão a gente teria um problema ainda muito mais grave. Então, você que é líder, né, de departamento, de grupo, entenda seu papel no reino e na vida das pessoas. O líder entendeu? de hoje, ele precisa estar atento a essas temáticas, né? Como Isso. a ansiedade, depressão, suicídio. Essas pessoas Você precisa entender isso. são vistas como uma referência. Logo, as pessoas veem você como a solução do problema dele, né? Ou pelo menos alguém que vai abraçar, alguém que vai acolher. Saber caminhar também. O duro é você chegar e buscar, que nem eu sou. Você já procurou seu líder, né? Seu pastor, sei o quê? Não vou não. Por quê? Porque eu não tenho confiança. Porque já vazou isso, já aconteceu isso de... Gente, outra coisa, quando as pessoas buscam vocês, líderes, né, pastores, ela está confiando em você. Ela está entendendo que você ali vai tratar ela com ética, com sigilo, porque ela está buscando em você algo que ela vai abrir muito íntimo. Por isso que eu falo que a minha profissão, ela é tão delicada, porque a pessoa não vai me procurar feliz. Sim. Ela vai me procurar totalmente fragilizada e vai me permitir acessar as suas dores mais profundas. E aí a importância da ética, né? De saber acolher, de saber orientar. E ela acaba, assim, falando tudo, né? Aos poucos, né? Porque às vezes nem sempre ela consegue, na primeira sessão, falar tudo, porque tem essa confiança. Exato. Né? Porque o psicólogo, ele está dentro do código de ética dele, né? Essa confiabilidade, né? A não ser em caso, né, de... que tem uma exceção, né, Xé? O código de ética sustenta o sigilo até para criança e adolescente, gente. Sim. Tá bom? Aí você fala assim, que momento você pode quebrar? Eu não posso quebrar. Eu não posso quebrar o código de ética. O que eu posso fazer é chamar, por exemplo, meu paciente está em sofrimento, sai da clínica e diz que saindo de lá ele vai cometer suicídio. Eu aciono dispositivos. Vem aqui, busca fulano. Eu tenho que ter todo esse... Eu não posso deixar a família sem saber o que está acontecendo com ele. Isso. Agora, contar tudo que ele compartilha comigo, não. Das suas falas, Xé, eu quero fazer 2 observações. A primeira é que a pessoa, quando está em um quadro clínico, né, que nem esse que você apontou, de transtorno de ansiedade, geralmente não é só a pessoa que precisa de tratamento, é a família também, né? Todinho. Pela tua fala eu percebi isso. A segunda é que a sociedade mudou, né? O modo de vida da sociedade é diferente. Hoje todo mundo trabalha, não tem já aquele mesmo contato com os filhos, e acaba que isso influencia porque o pai já não conversa mais com o filho, já não entende mais com o filho. O que eu vejo de pais que chegam no conselho tutelar pedindo, cara, vão pegar meu filho, tá acontecendo isso, e eu não sei, eu não me comunico mais com meu filho. Vocês têm que ir lá conversar com eles. Porque o pai já perdeu o vínculo. Morando dentro da casa, ele já não tem mais vínculo nenhum com o filho. Porque se perdeu com o tempo. Terceirizou a parte dele. Terceirizou. E assim, eu vejo que isso aí só tem se ampliado com o passar do tempo. Né? E às vezes é porque esse pai foi uma criança que não foi ouvida. Logo, ele não sabe dialogar com o filho dele. Justamente. Isso é muito comum. É muito comum. É muito comum. E também porque hoje é também diferente de alguns anos atrás, aumentou muito o número de divórcio. Então, ele convive com uma família que tem um jeito, ele vai com outro, é outro padrão de comportamento, entendeu? E acredite, às vezes, nenhum nem outro consegue cuidar de um só. Nem uma família, nem outra. Então, esse meio fica jogado, essa criança fica jogada, esse adolescente fica jogado. Então, aí pega e fala assim, eu preciso resgatar o vínculo com meu filho. O vínculo é desde o momento que ele nasce. Você vai acompanhando. O problema é que todo mundo quer ir para fora, está buscando das suas realizações e está terceirando a educação. Né? Terceirizando ela. Coloca a babá para cuidar, com a vovó para cuidar. E pai, mãe, a sua presença é insubstituível. E você é insubstituível na vida do seu filho. E aí depois, quando começa a querer, o filho fica rebelde e quer disciplinar, o filho olha para ele, como assim? Mas é isso que tem acontecido, deixa só te fazendo uma observação. Depois da pandemia, rapidinho, Ed, depois da pandemia, os casos de indisciplina aumentou drasticamente. E eu acredito que foi devido a esse... Eu não sei se foi o excesso de tela na pandemia, se o povo ficou recluso. Fala mais um pouquinho sobre isso. A tela, como a gente falou, ela vai também causando a gente vício. O próprio Instagram, como a gente estava conversando antes, quando você vai passando um feed, aquilo aí é dopamina, gente. É vício.
você faz e vai mais. Mas quando você vê, já passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, tu tá lá, tu não fez outra coisa a não ser aquilo. E não entende que aquilo ali é um vício. Entendeu? Que age como uma droga na mente. Né? E aí pega e fala assim, mas as crianças e adolescentes estão assim, eles estão assim porque os adultos estão também. Os adultos. É todo mundo. É todo mundo também. Eles são espelho pra eles. Tu senta numa casa, vê cada um com celular, tá todo Ninguém mundo daquele conversa mais, jeito. Não, mas às vezes tem que até mandar mensagem, né? Eu tô aqui na sala, vem aqui, por favor. Entendeu? Porque é mais, se você grita, não ouve, aí tu manda mensagem, rapidinho responde. Então, assim, chegamos nesse grau e também teve isolamento e a gente sabe a importância do convívio social também. Para a construção da identidade, Entendi. tanto para o adolescente e para a criança, para o desenvolvimento psicossocial. Sim. E esses dois públicos, eles tiveram um problema muito sério. Eles tiveram essa parte do desenvolvimento sadio interrompido. Verdade. Entendeu? Então, a gente vai ainda colher alguns frutos e por causa desses 2 anos de isolamento, gente. Viu? Ainda mais a Excelente. introdução obrigatória das telas, porque as aulas eram online e tudo mais, tendo que ter o acesso online. Aí agora volta presencial, eles preferem voltar online, né? Todo mundo quer o online. Não, porque antes era assim, você fica muito na tela, e de repente vai para a tela para você estudar. Então você fica o dia inteiro na tela. E também tem a questão do desenvolvimento, gente, infantil. A criança não consegue manter tanto tempo de atenção sustentada para ficar numa tela. Mas se ela é hiperestimulada, temos dopamina. Isso. Então, uma criança agora sendo viciada. É o neurotransmissor responsável pela recompensa imediata. Ela nos gera prazer. Quando a gente come um chocolate, você não pega um quadradinho de chocolate e come e se sente satisfeito, O tablete não? todo, minha irmã. E se tiver outro? Precisa de A gente vai pra cima de novo. E por que isso acontece? É recompensa imediata, porque te gera prazer. Esse mesmo esquema acontece com o uso de droga, gente. Você usa uma droga, você precisa demais, vai precisando demais. É o sistema dopaminérgico, vício em pornografia. Já ia pontuar. Tudo isso acontece por causa do excesso da dopamina, né? Hiperestimulação. Então, assim, tu imagina que a gente tá pegando essas crianças, o menino de 5, 6 anos jogando GTA, gente. Pais, eles estão jogando GTA, vocês sabem o que é isso? É isso. Tá? É isso. Os adolescentes estão vendo hentai. Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem o que é isso? Pesquisem hentai. O que é hentai, Vou pesquisar o que é o hentai. Pesquisem, entendeu? E assim, e os pais não estão entendendo o que está acontecendo. O menino tem 5, 6 anos, dá um celular porque ele fica quietinho. Não fica quietinho. Você está ali começando a adoecer seu filho. Isso nas igrejas, né? É uma tática que as mães estão utilizando, dando o celular para o filho ficar durante o culto. Ai, que Esse lindo, é um perigo que muito lindo. grande. Aí né? sabe o que acontece? Ele não consegue depois ter convívio social. Ele não quer mais dividir nada com os amiguinhos. Na igreja, ele não quer né? participar de nada que envolve pessoas. Ele não quer mais isso, ele não consegue. Ele vamos sair, não, ele só quer ficar em casa. Por que ele quer ficar em casa? Porque você está lá estimulando ele fora do desenvolvimento dele, ele não está pronto para ele. E é jogo, gente. Jogo. São horas e horas de jogo. A gente conhece a nossa versão sem as redes sociais, porque a gente já veio, as redes sociais vieram depois da gente. Essas crianças não se conhecem antes disso. Logo, se você apresenta antes, elas vão se tornar pessoas dependentes totalmente daquilo. Elas não vão saber que brincando sozinho eles conseguem gerar uma criatividade. Exato. E se mantém sempre com a mente ocupada. Eles são os nativos digitais. Tem gente que fala assim, então eu vou tirar. Não é tirar, gente, é moderar. Exatamente. É moderar, a gente está educando. Então é moderar, tem tempo para tudo. Agora você vai poder brincar um pouquinho. Aí o problema é que deixa lá, não sabe nem o que ele está vendo. Aí você vai ver lá uns desenhos totalmente perturbados. Aí uns animes. Gente, tem uns animes que eu, meu Deus. Só Jesus na causa. Não, Jesus, Pai. Sem contar que não estimula nada ali, né? Porque a internet é muito fácil, tu vê as coisas muito fácil. Então, ele não tá... A criança ou o adolescente, que ainda está em fase de desenvolvimento, né? Neurologicamente, não está estimulando nada ali para ele, né? A criatividade, como a Thaís falou. Como é que a criança vai crescer, ser um adolescente... um jovem bem-sucedido, criativo, como é que ele vai ser desenvolvido futuramente? É isso aí. Como é que vai estar os jovens, né?
o nosso Brasil, a nossa cidade, a nossa igreja, sendo liderada por crianças que foram criadas desse jeito. E que não sabe nem o que está escrito em João 3,16, né? É isso aí. Sabe de tudo e um pouco. Aí Não, você vai pode João até 3,16, saber, não né? sabe. Mas não sabe manusear lá a Bíblia para saber onde é que tá. Não, Você você fala, fala, não. aqui, ó, Aí a ele vai Bíblia procurar aqui, online. João Não, 3,16. pega ele sem nada e fala assim, o que tá lá em João 3,16. Pergunta, façam essa experiência para vocês verem o que vai acontecer. Eles falam de astro, falam de nome, música, inglês, fala tudo. E João 3,16 está escrito o quê? É isso. Peraí, tia. Aí não vale, né? Tu tá entendendo? Sim. E aí eu falo, mas isso aí também é responsabilidade só deles? Não. Como é que nós estamos... Toda vez que eu vejo pessoas, a geração do mimimi, eu fico muito chateada. Eu fico chateada para não falar virada no giraia. Que esse é meu termo. Porque se eles estão assim, quem é que tá criando a geração do mimimi, gente? A gente. É a família. Quem é o culpado, né? É o pai, depois vem o líder, depois vem... Assim, Não, entendeu? Se eles estão mimizentos, como estão dizendo, o que a gente está fazendo, então? isso. É isso. Entendeu? Porque eles não estão conseguindo ser resilientes, eles não estão conseguindo passar por frustração, porque eles estão o tempo todo sendo protegidos disso, né? Eles choram, quer isso, toma. Eles não sabem o que é o não, eles não sabem... Não sabe lidar com a frustração. E aí a família também não sabe como lidar com isso, porque se sente culpada por estar fora, por ter pouco tempo, entendeu? É um ciclo vicioso, e quando você vê, tá uma geração inteira adoecida. Entendeu? Thaís, Oi. tem uma pergunta aqui, quase dentro dessa que vocês já responderam. Como as redes sociais têm influenciado na saúde mental dos jovens? Adam, na palavra, perguntando no Instagram. E complementando a pergunta, existe uma forma de usar a rede social, mesmo sendo criança, em benefício próprio? Sim. Você explica o que é que você pode acessar, o que você pode ver. Como eu falei, a geração são nativos de digitais, eles não conhecem outra realidade. Isso. Né? Isso faz parte da realidade deles. Então é tudo dosado, tudo Equilíbrio, moderado, né? Agora, a questão é que normalmente quem já está viciado, e o nome disso tem nome, tá, gente? É nomofobia, tá bom? Isso tem nome. Vício de telas? Homofobia. E não só de telas, mas de ficar conectado o tempo todo. De estar o tempo Então todo somos em todos redes sociais. nanofóbicos, é? Meu Jesus. Gravem esse nome. Nomofobia. nanofobia. Nomofobia. Nomo. Nomofobia. Inclusive tem um núcleo na própria USP que já está tratando disso, de pessoas com esse transtorno, né? Que é essa dependência. E a questão é que quem é dependente, ele não reconhece como dependente. Nunca. Ele não entende como viciado. É igual uma pessoa que é alcoólatra, você fala para ele, não, só bebo de vez em quando, quando. A gente começa a ver a frequência, isso aqui é alcoolismo. Isso é uma doença. Socialmente. Entendeu? Socialmente. E você sai para quantos encontros sociais? 5 por semana. Então você é um alcoólatra, entendeu? E normalmente as pessoas não percebem que elas estão viciadas nisso. Eu me lembro que não faz muito tempo que circulou na internet um vídeo de um adolescente que o pai vai, arranca o videogame e joga na churrasqueira e o adolescente fica transtornado, quebrando tudo, porque ele estava há horas jogando e não conseguia sair dali. Aconteceu recentemente com um casal de amigos meus. Eles deram um celular pro meu sobrinho de consideração, né? E teve um domingo que ele tirou o celular da criança e a criança foi para cima dele. Exato. Olha esse comportamento, gente. Isso é um indício de dependência, de total dependência. E aí a gente não entende que isso aí já é tratamento com psiquiatra, com psicólogo, porque a pessoa já está dependente, é igual uma pessoa que faz uso de droga. 3 anos de idade. E isso que me dói. 3 anos de idade, já nesse super estimulada com essa esteira, com jogos. Mas eu peguei jogando GTA com 3 anos, tá bom? E achava lindo, maravilhoso. Então, assim, por isso que eu falo, pais, o que a gente está fazendo? Família, o que a gente está fazendo? Não é? Porque fica quietinho. Se você queria quietinho, então você pegasse um gato, um cachorro, não fosse ter filho, porque filho não vai ser quietinho. Uma criança sadia, gente, ela é agitada. Não querem ter trabalho, né? Então hoje não em tenham dia, filho, infelizmente, gente. não querem ter trabalho. Eu sempre falo, educar é trabalhoso, mas foi você que escolheu. É isso. Né? Foi você que escolheu. Então, assim, e outra coisa, e são heranças. Ninguém cuida de herança de qualquer jeito, não. Ninguém pega herança e deixa solta por aí, não.
Herança é herança. E quem deu essa herança, olha quem deu. O negócio é sério, gente. Então, vamos tomar cuidado. E, sim, jovens, adolescentes e adultos. Né? Eu já tratei 2 casos de adultos que perderam o casamento por vício em jogo. A mulher foi embora, porque só queria jogar. Não tinha tempo para cuidar da mulher, não tinha tempo para cuidar da casa, só queria jogar. Meu Jesus do céu. Está na hora da gente explicar para o pessoal de casa o que é exatamente que eles estão assistindo. Beleza. Pessoal, vocês que chegaram agora, a gente tá... Ai, meu Deus, será que eu soltei o microfone de novo? Não, soltou não, é só ajustar. A gente está tratando sobre um tema muito pertinente, como eu já havia falado, que é depressão e ansiedade nos nossos dias de hoje. Para isso, a gente trouxe uma profissional para falar sobre o tema em alusão ao Setembro Amarelo, que trata sobre os problemas psicológicos. E se você tem interesse no assunto ou conhece alguém que precisa saber sobre esse assunto, compartilhe o vídeo, encaminha para ela, compartilhe nos seus stories para as pessoas poderem visualizar e se sentir convidadas para estar aqui aprendendo sobre esse assunto. Olha aí. E a gente está aqui com uma profissional de psicologia, que é a Shea, e ela está contextualizando todos esses males, né, que nos envolvem. E para continuar, eu queria, Shea, fazer uma pergunta em relação ao que você tinha tratado sobre doenças hereditárias da mente, né? Se uma pessoa, se ela tem depressão porque ela herdou de um pai, da mãe, de um parente, isso vai ser uma depressão recorrente, uma vez que ela é hereditária, ou ela pode tratar e nunca mais vir a ter esse problema? A doença não é só hereditária, não é só biológica, é bio, psico e social. Entendeu? Então, o fato de minha mãe ter depressão não quer dizer que eu vou ter. Pode ter fatores sociais que podem levar eu a apresentar o quadro depressivo. E pode não ter. Mas, normalmente, a gente busca um histórico porque tem algum histórico na família, tá? Mas não é porque eu tenho e porque minha mãe tem, eu vou ter. Eu passo a ter uma predisposição para isso, entendeu? Mas não é só biológica, é bio, psico e social. Às vezes acontece uma situação com você traumática que vai te levar a um quadro depressivo e não tem histórico na tua família, entendeu? Então, a gente precisa considerar todos esses fatores. E levando em consideração as pessoas que se tratam com você, quanto tempo leva em média para que elas estejam totalmente curadas? Bem, totalmente bem. A gente nem fala cura, a gente fala sintomas sob controle. Estabilizado. Porque você sujeito, né? porque você pode estar ótimo aqui, acontecer um evento com você daqui a 2 dias e você adoecer de novo. Entendeu? Então a gente, por isso, biopsicossocial, entendeu? Mas depende, às vezes o paciente vem, por exemplo, uma criança que vem para trabalhar o luto, a criança rapidinho recebe alta, porque a criança elabora muito mais rápido. Sim. O adulto entra mais em sofrimento, né? Mas a maioria chega tudo surtado, gente. Chega tudo em crise, então é tempo, viu? Vamos aí para umas terapias de 1, 2 anos. Às vezes nem isso, às vezes vai menos. Mas todo mundo fala assim, mas quanto tempo eu vou ficar boa? Eu falo, quanto tempo você está doente? Mas o certo é procurar a terapia, o psicólogo, como um método de prevenção. Igual a gente vai no médico todo ano fazer um exame. Mas infelizmente a pessoa chega lá já, como popularmente falando, surtada mesmo. No seu muito nível doente. Mas para motivar o pessoal, né, que está na dúvida também acerca disso. Então, se você procure com prevenção. De que na primeira sessão você já apresenta melhoras. Só o fato de você conseguir se compreender e entender que existe uma solução, um acolhimento para aquilo. Eles falam isso, eu estou saindo aqui mais aliviada. Eles falam desse jeito, o acolhimento, porque a escuta é terapêutica, gente. Quanto mais o atendimento recorrente. Imagina, toda semana você tirando um pouco mais de peso da sua mente. Pois é, a escuta ela é terapêutica, então a pessoa vai lá, fala, e a gente vai dizendo, né, é um encontro do psiquismo do terapeuta com o dele, então ele se sente acolhido, é como se ele... É interessante porque ele sai mais leve, tá? O paciente sai super leve. Aonde que ficou toda a carga dele? Em você? É com a gente. Aí por isso que a psicóloga vai correr, a psicóloga faz acompanhamento também, vai para supervisão, porque aquela carga psíquica ficou ali. Se ele está saindo leve, porque ela ficou em algum lugar. É mesmo, tu falou aí que vai correr, que vai andar. Dá dicas práticas aí pra gente melhorar a ansiedade, a depressão. O povo come muito errado, gente. É muita gordura, é muito açúcar, é tudo que não presta.
Desculpa, Eita. não presto. Não presta, que só vai Hambúrguer trazer não pode, prejuízo. não. Fala Deus de novo. Hambúrguer Deus todo certo. dia. Vamos falar qual é o Coca-Cola. nutriente. Qual é o nutriente que a Coca-Cola te dá? Vamos lá, para tua vida saudável. Nenhum. Se a gente fosse levar ao pé da letra Coca-Cola e põe para dentro, que é só química, não tem diferença de uma pessoa que está tomando um remédio querendo a morte. Meu Jesus, Chefe. viu? Oi. Aproveitando- Acabei com a Coca-Cola agora. Aproveitando, Vão vir atrás de mim. Não vão mais nos aproveitando aí patrocinar. que a gente falou. Perdemos o patrocínio da Coca-Cola. Eita, glória. Mas é viciante, né? Por que ela é tão forte? Porque ela é viciante. Não, mas Não vai é? que cola. Meu Ei. Deus. Michel, Vai que Ei, cola. gente. vou ter que fazer uma consulta contigo. Todos Acho aqui que já vão vai fazer mais direito. Ei. mais fácil de Mas hoje. parou pra pensar, o que tem a Coca-Cola? A Coca-Cola desentope vaso, gente. E você põe eu pra já usei. dentro. Aí Verdade. você fala assim, vamos tomar um remédio pra ansiedade. Eu não Tu vou toma? ficar Bem. viciado. Eu Mas já mete usei na minha Coca-Cola pra pia. Ah, tu já usou. Na Mas... pia. E não é? Bebe também. Pior é isso. Vamos É, fazer aqui bebido. uma dinâmica. Quando você chega lá e o paciente já está tomando medicação, quais são os remédios mais conhecidos aí? A gente sabe do Gardenal. Bora falando o nome aí. Qual é o nome? Gente, depende do Diazepam. quadro. Diazepam é o mais conhecido. Ansiolítico, É, isso aí. ansiolítico. Fluoxetina. Não, gente, isso Mas aí... o Jeff até conhece tudinho, gente- ó. Olha aí, olha aí. Jeff Revela o Té, manto. meu filho, tá dando lucro. Tá Opa! dando lucro pra farmácia, filho. E é interessante até falar isso, porque tem gente que se automedica, dá um jeitinho de comprar. Não, confesso que Aí eu não eu confesso o pra ti que Rivotril eu, da vida, o que eu, Rivotril. que eu vou a fundo, eu pesquiso, eu olho o remédio, A bula, lê a bula. Olha, Jefité, se a gente for olhar bem a fundo, pesquisar a bula, a gente não toma remédio nenhum, não, É viu? verdade, é verdade. Todos têm efeito colateral, todos. Todos. Entendeu? Todos dor de cabeça, viu? Ó, depende do quadro, gente. Se a pessoa. Hoje é muito comum o uso, por exemplo, de escitalopram. Para o quadro depressivo, ou transtorno misto, o Rivotril, para pessoas que têm dificuldade de Rivotril. dormir, entendeu? Assim É como o- o diazepam auxilia também para dormir. Depende do quadro. Por exemplo, transtorno bipolar, a pessoa tomar o lítio, né, que é também para ajudar a diminuição da oscilação do humor. Isso depende do quadro. Ixi, é o famoso remédio tarja preta, né? Tem uns vermelhos também, tá? Vixe Vermelho bem Maria, pesadinho viu? também, Aí- entendeu? Como Ó, se eu- gente, só pra vocês terem noção, um remédio que vende que nem água, que pra mim tinha que ter receita, é o Dramin. É, É, já As o ouvi falar pessoas Dramin. tomam sobre Dramin, isso. tem gente viciada em Dramin, toma um monte de Dramin pra poder dormir. Exatamente. A minha esposa Eu toma tenho pra uma ligeira viajar. impressão. Quando ela vai viajar, que ela tem Tenho a essa ligeira de- impressão que o pessoal em casa está fazendo uma lista agora com esse nome aí, ó. Anotem, gente. Não, você imagina, você toma Dramin. Eu lembro de um caso de um adolescente que eu peguei, assim que eu cheguei em Imperatriz, que ela tomava um vidrinho a cada 2, 3 dias, porque não tinha jeito que ela conseguia dormir. Entendeu? Então, assim, mas não é tarja preta, não é vermelho, mas olha o que Mas isso é um faz. medicamento. E Não, existe e olha um- o que ele faz, ele te anestesia, gente. E existe um motivo do porquê essa pessoa não tá dormindo. Bora procurar no Exatamente. psicólogo o porquê de você não Terapia. tá conseguindo. E tá Terapia, conseguindo o que terapia. está acontecendo com você. E dependendo de como você tiver o seu quadro, você vai para o psiquiatra. Senão a gente consegue mudar com alguns comportamentos, mudança comportamental, entendeu? Isso. E o psiquiatra vai te passar um remédio temporário. Aquele que você Exato, passa, é outra coisa importante, porque o paciente percebe uma melhora e para de tomar o remédio por conta própria. Não faça isso em nome de Jesus. Já ouvi Por falar que é favor. até pior quando você começa a tomar e para no meio do caminho. Porque o seu corpo estava precisando daquela substância, por isso que você ficou boa. Então, pelo menos 6 meses você tem que usar, 1 ano. E depois inicia o desmame. Se Desmame. você tirar, o teu quadro vai voltar e depois aquele remédio, já aquela dose já não vai funcionar. A gente vai precisar de outra mais forte. Olha aí. Entendeu? olha Então aí. faça as coisas certinhas, gente, por favor. E tem aquela coisa, o que funciona pra você não funciona Isso- pro amiguinho. isso é- gente, eu me lembro de uma paciente que ela não dormia. E aí eu não lembro o nome da medicação agora, mas era para esquizofrenia, porque ela pegou com a vizinha, porque disse que era bom, então o móvel para ela funcionar. Mas era para Coitada. esquizofrenia, gente. Ô, gente.
Por favor, não façam isso, por E favor. o psiquiatra, ele dá a dosagem correta, a medicação correta, porque tem muitos medicamentos no E mercado. ainda tem o tempo de assistir, pelo menos 30 dias, porque às vezes tem que Exatamente. mudar a dosagem, porque o teu corpo vai se ajustando, aí tem reação, Pra às vezes aquele precisa melhorar. organismo específico. Exatamente. Então, não façam isso, por Não favor, não se façam. automediquem, viu, gente? Por favor, não façam Nem o isso. drama. Não E existe façam um isso, motivo viu? do porquê os E remédios às vezes são vendidos. camufla uma doença que você tá lá, E, né? Cher, Ou- mas vamos considerar que tem alguns que tomam para sentir aquela lombrazinha, assim. aquela brisa. Explica. Explica mais, fale mais sobre isso. Não, eu vou explicar, eu vou fazer a pergunta dele. Existe aquelas pessoas que tomam já para se drogar mesmo, de fato. Já compram o remédio já. Sim, não é Já para se pelo drogar, efeito. é porque é por causa do processo dopaminérgico, pelo vício. Entendi. Entendeu? É muito comum eu pegar paciente viciado em Rivotril. O Já excesso esconde a falta, E né? ainda tem pessoas que vendem sem a receita, ainda vai lá e entrega. tem. Nossa, mesmo. isso que eu ia Quer ver falar, outro? existe um motivo do porquê os remédios têm receita. Não é qualquer pessoa que pode sair tomando, né? E outro que é uma febre também sem receita, e gente que tem que tomar muito cuidado, é a bendita Ritalina. Que os acadêmicos tomam muito. Diz que tem uma medicação mesmo, que é Uhum. importante falar, porque deve ter É jovens anfetamina, gente. para não dormir, para estudar mais, Ah, não ter uso de energético Vivance é também. prejudicial à saúde? que Pode diz falar. que estimula até o cognitivo também. Não, mas Já ouvi porque falar. ele aumenta a tensão É esse sustentada, mesmo, né? é a Ritalina, o Vivance. E também, quando entra na onda do energético, é outro problema. Vocês já viram a dosagem de açúcar que tem no energético, gente? Não. Dá uma espiada. Por que você fica elétrico? Então é prejudicial. Por que você fica elétrico? Não. Dá uma olhadinha na dosagem de açúcar que tem lá. Meu Deus, não Se eu reparei. que ele é se eu bem tomar doce energético, eu mesmo. não durmo, não. Se eu Por quê? É muito açúcar. O que que açúcar vira no organismo de energia, gente? Entendi. E aí as pessoas não liberam essa energia, né? Porque Não, é e fica todo agitado, sedentário. fica todo agitado, não dorme. Aí lembra que eu falei, se eu não durmo, dormir é essencial para a sobrevivência, lembra? Fome, sede. E aí você começa a agir por instinto. Começa a ficar irritado, começa a ficar grosso, começa a ficar bravo e não sabe por Olha quê. aí, gente. Você não está Chefe, dormindo porque você está tomando energético. Dá uma olhadinha só na açúcar lá do energético que tu toma. Dá uma Chefe, olhadinha. mas a forma com que você fala fica tão fofo, o pessoal até perde o peso da consciência. Efeito dopaminético. Dopaminérgico. Popularmente seria o quê? Popular, porque a dopamina, gente, ela, como eu falei, é um neurotransmissor responsável pela recompensa imediata, assim como pelo vício. É o vício, gente. É o vício. Neste caso, a gente está falando de Popularmente, vício. Estamos falando do vício. E Shell, eu quero fugir um pouquinho aqui do assunto. Eu queria te fazer uma pergunta. Não sei se vai ter muito vínculo, mas eu vou aproveitar o ensejo, certo? Ah. A autoconfiança tem a ver com a ansiedade, com a depressão? A falta de autoconfiança? A tem insegurança. A insegurança tem a ver com a depressão, com a A ansiedade? insegurança, a gente até tem uns testes específicos de personalidade, porque ela passa a ser um traço teu. Então, você se constitui como uma pessoa insegura, então você vai ter que lidar com aquilo ali. Não é porque eu sou inseguro, vou me tornar uma pessoa segura. Não, você passa a saber lidar com a tua insegurança. Entendeu? E aplicar Entendido. aquilo, Então, a psicologia quer dizer- ajuda. Então. E com certeza, porque a partir do momento que você se conhece, Thaís, você começa a desenvolver estratégia para você mesma. Isso. Entendeu? O problema é que a gente quase não se conhece. O autoconhecimento é a chave. E na terapia é justamente a saber lidar com isso, né? Exato. Quando você estiver ali chegando no seu pico de ansiedade, o terapeuta vai te ajudar a você identificar quando o teu corpo Sozinho já está você já vai começando. conseguir. Exatamente. Quer dizer que a insegurança pode ser traço da minha personalidade. De- Pode é- ser um traço da minha personalidade. Não, você foi se constituindo, a gente faz essa leitura. Mas não quer dizer que você, agora então eu não sei mais o que fazer. Não, você aprende a lidar com aquilo. Ah, Tá entendi, bom? entendi. Mas quando a gente vai buscar o histórico, a gente entende com a insegurança. Ah, Gente, é tá tão certo. comum, sabe aquela. O medo, a gente não nasce com medo, a gente aprende a ter medo. Quando às vezes eu vejo uma criança fazendo um birra, né? É a forma dela manifestar que ela não está bem. A gente precisa entender essa língua da criança. E aí a mãe pega e fala assim: se você não parar agora, eu vou te levar para o hospital e o médico vai te dar uma injeção. Se
Se você não parar agora, eu vou chamar a polícia e vou mandar levar você. Já viram os pais fazendo esse terrorismo? É um terrorismo, tá? É terrorismo. Certo. Aí quando aquela criança fica doente, precisa ir no hospital, o que acontece com ela? Não, chora, ela grita, ela entra em pânico, em sofrimento. Entendeu agora? Por quê? Porque ela não se sente segura naquilo ali, porque ela aprendeu o quê? Tem adultos que não vão no médico. Então a insegurança também tem muita relação com o processo de aprendizagem. Entendi. Tem adultos que evitam o máximo ir ao médico. Tem uma causa por isso, né? São crianças traumatizadas, geralmente, né? Pronto. Traumas. Okay. E voltando para o assunto depressão. Se eu já sei que alguém na minha família, ou eu convivo com um amigo, que ele já foi diagnosticado por um profissional que ele tem depressão, quais cuidados você recomendaria essa pessoa ter para com esse paciente, com essa vítima da depressão? Familiar, né? O familiar. Na verdade, quando uma pessoa fica doente na família, a família inteira adoece, né, gente? Porque todo mundo muda a rotina em prol daquela pessoa, para cuidar daquela pessoa. Isso também vai depender do grau. Por exemplo, se a gente está com um quadro depressivo leve, às vezes só a terapia já consegue trabalhar bem esse paciente. E aí passa para a família como, né, a importância de mudar alguns comportamentos. Agora, quando está de moderada a grave, normalmente a família não sabe como lidar com uma pessoa que está chorando, com uma pessoa que está lá que não quer sair de casa, com uma pessoa que é poliqueixosa, reclama de tudo, não sabe. Então, a gente vai explicando para a família do paciente, que é esse papel que a gente chama de psicoeducação, de orientação, como é a doença, como que ele pode agir, porque às vezes cansa, gente, a pessoa também cansa, né, de estar lá o tempo todo, em alerta ali o tempo todo, e essa pessoa que está cuidando também precisa de ajuda, viu? O cuidador também precisa de suporte, porque quem está naquela carga 24 horas é ele, quem está ali em sofrimento. E porque às vezes o familiar precisa mais do que a própria pessoa. O olhar sobre a pessoa doente, a gente olha pouco para quem está cuidando do doente. E quem está com aquela carga toda? É quem está cuidando, gente. Então, a gente tem que ter esse olhar também. E é muito comum, a família também, quando tem com bipolaridade, né? Porque é uma oscilação de humor tremendo, tem os episódios de mania, e aí pega e fala, ai, é tudo essa doença. Tudo. Aí você tem que explicar como é que ela acontece, como é que ele lida, porque senão a pessoa que está lá com ela enlouquece também, viu? Fica bem dodóizinha. Então, por isso, a importância de fazer o acompanhamento com o paciente e a família. Normalmente, a gente sempre está chamando a família para orientar, para explicar o que está acontecendo. E se por acaso uma pessoa descobriu, através dessa entrevista, por exemplo, que apresenta algum desses sintomas, existe alguma possibilidade dela dela fazer uma terapia sozinha, sabe? Não. Se fosse fácil. Não. Se você percebeu que você tem alguns desses sintomas, tudo, você vai buscar ajuda profissional. Olha aí. Deus capacitou as pessoas para isso também, tá bom? Para cuidar umas das outras. Lembra do Dr. Lucas? Quando ele separou os discípulos lá, tinha um médico no meio. Por que será, né? Olha aí. Por que será, né? Tem as pessoas capacitadas para isso. Não é você sozinha que vai. Eu me orei e me livrei. Aí depois passa uns anos doente. Seria muito bom se fosse assim, no caso de o dente apresenta um problema. Bora orar aqui para suprir esse problema. Por que não acontece isso quando a pessoa está com virose, né? Ela corre pro hospital, né? Quando tá 2 dias vomitando. Aí tá lá com o psiquismo doente lá, não é nada não. É afronto do mal. Gente, pode ser também, mas a gente até canta uma música, se Deus fizer, Ele é Deus, se a doença vier, Ele é Deus, e se curado for. Então pode ser curado e pode não ser. Tu às vezes vai ter que cuidar mesmo, vai ter que passar para acompanhamento. É que eu já tô com vontade da glória a Deus aqui, rapaz. Eu tenho uma pergunta aqui para fazer. Uai, diga. Assim, lógico, com exceção aí da Daiane, né? Mas a maioria do pessoal que eu vejo estudando psicologia, rapaz, tu é quase meio doido, como é que vai ser psicólogo? Mas, gente, deixa eu defender minha classe. Eu vou me segurar aqui. Tá aí. Olha, é porque a gente tem a visão que a pessoa que é psicólogo deve ser um semideus, né? Não, é uma pessoa comum, né? E é uma pessoa comum. Eu fui professora de medicina. Eu tenho uns que eu vou olhar bem a cara, porque depois que formar eu vou pensar 1000 vezes, entendeu? Porque, assim, não é por ser psicólogo que todo mundo é os bonitinhos. É qualquer profissão, porque eles são pessoas, gente, são subjetividades. É a gente que quer criar um padrão, que aquela profissão tem que ser daquele jeito, que nem o pessoal do direito.
Já viu? Ai, tem que ser de terno, tem que andar tudo sério. Mas Tem eu que ser conheço um monte saudável. que não. Eu conheço um monte. O nutricionista, todas são magrinhas, esbeltas, gente, fitness. Então é comum acontecer um psicólogo precisar de um psicólogo? Não, a gente Sempre. precisa, sempre. É obrigatório, né? Nós que atendemos na clínica, a gente tem que ser supervisionado por outro colega. Lá na clínica é a Daís. Oi, Daís, beijo pra ti. Inclusive, E viu, como é chefe? a Daís? E a Os Daís tem um estudantes dela também, né? E ela tem Eu a sempre Daís adiante. senta comigo também. E eu os também. estudantes de psicologia também precisam fazer. Exatamente. Então, todos nós, gente, o fato de você ser um médico não quer dizer que você não precisa do outro médico. Olha aí. É isso aí, precisa. Entendeu? E diretor, Escuta. no último podcast, eu queria fazer um bate-volta e não deu certo. Eu posso fazer hoje? Posso? Pode sim. Só me Considerando deixa- que nós já estamos com quase 1h30, ela. Uma hora e meia. É fome. É fome. Tá dando Eu fome. posso fazer um Por bate-volta isso que aqui eu com tô a com voz fome. pergunta? Tá explicado, hein? Então, vamos lá. Nos últimos 5 anos, no que você ficou melhor em dizer não, Cher? Em que eu fiquei melhor dizer não? Quando vai enchendo eu de compromisso e eu vejo que pode comprometer o momento com a minha família, eu falo não. Ah, excelente, excelente. Não. O que você colocaria no outdoor? Um pensamento que você desejasse compartilhar aí com todo mundo? Cuide da sua saúde mental. Olha aí, cuide da sua saúde mental. Qual conselho você daria para um jovem que está no começo do seu ministério? Isso, Jejum, oração e saúde mental. olha aí. Terapia. A gente. Com Se você certeza. pudesse jantar com 3 pessoas vivas ou mortas, com quem seria? E por quê? Com morto não quero juntar, não. Bom, se eu puder jantar com 3 pessoas vivas, o nosso presidente. O presidente? O presidente. Sim, eu gostaria. Sim, Eu tenho sim. algumas perguntas para fazer para ele. O nosso presidente. Deixa eu... Nome, fala o nome. Tá com... Fala o nome, tem que Pode falar, o esposo dela tá falando ali. Fala, meu amigo, que eu vou... Pra já ir se O acostumando. povo já ir se acostumando, vai. Isso. Eu falo nosso presidente. Gente, na questão política eu sou muito reservada. Eu também. Eu sou muito. As pessoas ficam assim. Eu sempre falo, mas pessoal, mas e voto em quem não sei o quê? Eu falo que o voto é secreto, mas eu só não negocio meus princípios. E pronto. É sobre isso. Então eu jantaria com o nosso presidente vivo, pessoas vivas. Eu acho que eu também gostaria de sentar um pouquinho com o presidente da Rússia. Teríamos uma boa conversa Rapaz. sobre Foi longe, isso. foi longe. Rapaz, foi longe aqui o negócio, ó, top. Não, algumas coisas. E deixa eu pensar numa outra celebridade. Morto não gostaria de conversar, não, porque eu acho que até foge Com da... João, com Não, Tiago, vai- Mateus da Bíblia. Não. Porque assim, eu converso todos os dias, porque é vivo o tempo todo, é com Deus. Então não eu gostaria, eu já faço isso, eu converso com ele. Olha aí, Então olha aí. são para mim as 3 celebridades que eu gostaria de ter uma conversa, mas com Deus eu já converso, os outros 2 seria uma conversa muito boa, viu? Entendido, excelente. O que você escolheria como sua última refeição? E eu já vou terminar aqui, só falta mais Salada uma de pergunta. frutas, salada de frutas. Ah. Mas também, não, salada de fruta de sobremesa e cuscuz com frango ao molho. Olha aí. Essa Olha eu não aí, conhecia. Cuscuz com frango ao molho. Já tá aprendi certo. a fazer com a minha avó. Pra mim, é a melhor comida conhecia. do mundo. Você faz um cuscuz, tipo a galinha caipira, assim, não sei o quê, bem feito, bem encorpado, e um cuscuz e joga assim por cima. Pra mim, é a melhor vou comida do mundo. experimentar. Olha aí, Aí, ó. ó, o pessoal que pensa que eu sou fresca, cheia de coisa, cuscuz com frango. Eu só comi cuscuz com ovo, agora eu vou E, colocar olha aí. frango. E pra encerrar, quais são as suas recomendações de livros aí que você deixa para Uou. os ouvintes? Boa, isso aí. Bíblia Sagrada, primeiramente. Olha aí. Ok. Eu gosto. Eu tenho muitos livros. Quando se trata de educação, eu gosto dos livros de Samitiba, Quem Ama Educa. Tem também para a versão infantil, para criança e para adolescente, Samitiba, super recomendo. Gosto muito dos livros do Augusto Cury,
também. Embora o pessoal tenha tido como autoajuda, mas ele tem muita base científica, então eu gosto. Vamos lá, DSM-5. DSM-5? Sim, justamente o diagnóstico de transtornos mentais. É bom ler, viu, gente? São muitos. É maravilhoso. Ah, entendi. Viu? Não é livro técnico, o livro é técnico, mas é interessante ler. É ótimo, DSM-5, gente, vamos Fala ler. de todas as doenças. Eu tenho de Transtornos. todas as doenças, para você ver o que apresenta, como apresenta. Vocês podem achar chato, mas é excelente. E o risco que pode correr é de você ler e se identificar com tanto que tem lá. Mas, assim, eu tenho muitos livros voltados mesmo a... Eu estou tentando lembrar um livro fantástico que eu li, Ativando o Cérebro. Ele é maravilhoso. Ativando o Cérebro. Eu já ouvi falar dele. Ele é maravilhoso porque é de uma neurocientista americana cristã. Inclusive, esse exemplo do neurônio espelho, ela discute muito isso nesse livro, que é ciência e realmente tudo que a gente tem ali na Bíblia. E é neurociência, gente. É neurociência. Olha aí. Então, assim, na verdade, eu tenho um acervos de livro, né? Então, depende, show. é para cada momento. Né? Tá certo. Tem alguma pergunta que a gente Faltou fazer? Fale. Ela já falou o bate-volta aí, ficou Certo. faltando se ela citar 2 ou 3 filmes. Olha aí, cara, que pergunta massa. Milagre da Cela 7. Eita, cara, chorei. Uma Mente Brilhante. Chorei. Ela vai falar mais, estou sentindo. O Holocausto Brasileiro. Isso eu não assisti, não. Esse aí eu já Ele é assisti, um pesado. Vai seguindo, documentário. vai É um seguindo. documentário. Top, o Holocausto gente. Brasileiro. Top, muito boa. Dias de Violência. Se trata de questões de adolescente. Gente. Escritores da Liberdade. Olha, Bom também. mas a mulher tem Assisti cultura, esse aí. viu? Não, eu tenho muito. Aí tem livros, Um Método Perigoso, para você entender um pouco de como funciona a análise dentro da clínica psicanalítica. Um Método Perigoso também é muito bom. Na hora assim, a gente fala, mas são muitos, gente. Eu tenho muitas dicas de filmes pra gente que realmente vai nos fazer bem. Eu não sou desses filmes de fantasia, de super-herói, não. Sim. Eu gosto de filmes que realmente nos provocam, que faz a gente pensar, e também baseados em fatos reais. Eu amo filme desse jeito. Eu estava lendo um livro, eu não concluí, que inclusive eu também recomendo, que é aquele Jesus, Meu Maior Psicólogo. O Maior Psicólogo. Gente, é fantástico. Isso. E a Olha gente aí. que estuda psicologia, a gente vê muita coisa que, meu Deus, eu estou estudando isso na ciência, mas Jesus já tinha dito. Exato. Olha aí. Jesus já tinha feito. Então, assim, vai muito além do que a gente imagina, né? Exato. A psicologia Deus já veio com ela. Por isso que a gente, quando começou, eu falei que Rapaz, eu não mas vejo agora, esse hein, conflito. mas Jesus sabe, realmente foi o maior Exato, psicólogo. exato. Nós só estamos aqui tentando aprendendo. Aprendendo com ele para cuidar dos outros como ele fez, né? Enche, Verdade. tem alguma pergunta que a gente deixou de fazer, que você acha que a gente deveria ter perguntado, que está faltando, comentar? É um espaço Nós estamos no rumo. Nós estamos no rumo. Não, alguma besteira. Diz logo aí. Eu acho que não uma pergunta, mas um posicionamento para o povo cristão, para o povo evangélico, para entender, né, para começar a desconstruir essa ideia de que cuidar da saúde mental não tem nada a ver. Olha aí. Eu penso que nós estamos em pleno século XXI, tá? E principalmente você que está liderando igreja, liderando equipe, cuidado com o que você fala, porque às vezes você está com uma ovelha que está em pleno sofrimento, e aí você vai dizer que isso não tem nada a ver, que não sei o quê, e depois você perde essa ovelha. E aí depois é fácil dizer que a culpa foi dela porque ela não estava se consagrando, porque ela não jejuava. Então, assim, o que eu queria era alertar, buscar conhecimento, né? Busquem conhecimento. A gente está falando de doença como qualquer outra, e como qualquer outra doença precisa ser tratada, precisa ser cuidada. Então, se você não sabe como é que isso funciona, busca conhecimento, faça treinamento, busca profissionais, porque Excelente. você está ali como um instrumento que Deus acredita em você para cuidar das ovelhas. Excelente. Então, você precisa ter esse conhecimento Verdade. sobre tudo: espírito,
alma e corpo. Perfeito. E Xé, onde a gente te encontra? Teu arroba, teu Instagram, teu Meu escritório, Instagram, consultório. as redes sociais, tem meu nome, é Sherlani. Ô, gente, Sherlani. Arroba Sherlani. Sherlani, Olha aí. SHRLANI. Olha aí. O consultório é Ser Espaço Terapêutico, ele fica no Medical Center, ali na Bernardo Saião, aqui em Imperatriz. Próximo aos 50 bis. Isso, quase ali de frente aos 50 bis, Certo. tá bem? Aquele prédio bonito. Chique. É chique mesmo lá o negócio, né? Chique. Amiga, mas não é caro não, né? Fala pra eles. Não, inclusive a gente tem a parceria com a SESC, que sai com tem valor em desconto conta, pros tem um irmãos. desconto, Tá tem. Tem desconto pros irmãos, viu? E o contato de lá é 9131-1824, DDD 99, e também tem Ser Espaço Terapêutico, tem no Instagram também. Então Tá já bom. com o Eu convite fazer- ainda, Rayane. Eu Se queria o cabo fazer uma não... pequena colocação. Faça, E se diretor. fizer a carteirinha aqui da CESP, Exato. Tem Opa, desconto. carteirinha da CESP. Vem aqui na Isso. segunda-feira, horário comercial. Você vai falar lá com a irmã. Como é o nome da irmã? Ed? A lá da frente. A da secretária. Rebeca, que é Eunice. responsável. A irmã também, né? Eunice. Você vai falar com ela e ela vai lhe direcionar para onde você vai fazer sua carteirinha, viu, Eu irmão? ia Exato, falar exato. que se por acaso o irmão ainda não é irmão, né? Já tá o convite aí pra aceitar Jesus, virar um irmão e ganhar Olha desconto. aí, rapaz, no ganhar podcast Olha, tem você salvação. já cuida da saúde espiritual e da mental, uma Olha tacada aí. só. Rapaz, É, o podcast de completa. frente já termina com pregação. Tem Se ninguém ajoelha aqui bem e não. aceita Jesus agora. Aqui é a nossa plateia, não tem ninguém aqui não quer. Quer Amém, conciliar todos com o salvos, Senhor, todos salvos. glória a Deus por isso. Amém. Gente, eu fiquei na sensação de que eu sanei todas as dúvidas. Mas vão Eu também, surgindo mais aí, eu a gente também. vai sanando Pode me chamar no também de novo. direct, eu respondo. A gente faz outro podcast com o diretor. E a gente vai entendendo que a gente também precisa de terapia, hein? A gente vai entrando aí. Verdade. Todos nós Eu já vou precisamos de pedir um psicoterapia. orçamento. Já vou Todos. pedir um orçamento. Não existe uma pessoa que diga eu não preciso. Todos precisamos de O celular da psicoterapia. Tia já tá ali lotado, cheio Meu de. Deus. A agenda dela não cabe mais, gente. Quem quer a chefe de novo aqui? Olha aí. gente, fala aí. Eu quero. Já vamos Vocês que marcar estão data nos aqui pra- assistindo. Para as Vamos próximas lá. perguntas, porque Gente, eu quero que vocês façam aí uma ação fundamental para esse podcast existir, viu? Você precisa apertar aí, ó, no curtir. Você precisa compartilhar e deixar um comentário. Se você não contribui, pelo menos faz isso, meu irmão, para ajudar a gente, tá bom? Pode falou continuar. tudo, amigo, é isso mesmo. E aqui então, com a Dinamara, está aqui assistindo. Olha Estela aí, a nossa Soares, cantora Beijo, internacional. Dinamara, Meu Deus do beijo. céu. É uma Mirelle autarquia essa Andrade. mulher. é verdade. A Dinamara é parte da gente também. Obrigada, amiga, pela audiência. Thaís, olha pra ti, eu quero ir, cara. Ai, ai, ai. Vê se eu- Não, eu olho pra ele, eu quero rir também. Bora Não, ninguém Não se se olha. olhem, não se olhem. Então. botar um negócio aqui entre a gente. Sim, Thaís, vamos levar isso aí. Mas Chefe. pra encerrar. Chefe, Oh, meu antes Deus, de vai. encerrar, o Jeff Té fez uma pergunta aí, ele falou de orçamento. Quando o cara é meio doido, a consulta fica muito cara, né? A gravidade, amiga, faz a É, gravidade. não fica meio cara não, mas vai ser muitos anos ali. Ei, tu tem que fazer um banco de perguntas, cara, pra ele fazer aqui, Eu cara. acho que o nosso diretor tem que sentar aqui com a Tem que gente. sentar aqui. É verdade. Tira as dúvidas aqui, vem aqui. Eu penso que não, é o Ed que tá pedindo orçamento lá. Olha só. Sinto que terá um novo paciente. Exato. Exatamente. Mas alguém. Alguma pergunta? Não, mas Eu sem acho que- perguntas, ela já deixou o posicionamento. Ed, como é que conduz a gente aí, patrão? Agora é só finalizar. Vocês têm que falar que a secretaria tem que apresentar o nome de vocês, que a Ah, gente está sim, aqui nós toda vamos sexta, falar. 8h30. O Ed me deu uma aulinha antes, Ah, para tá ver se eu certo. Vai lá, aprendi. vai lá. Vamos lá. Somos a Secretaria de Marketing do Templo Central, da Assembleia de Deus de Imperatriz. Meu Deus do céu. É, pré-estreia, pré-estreia. Pré-estreia do Blackcast.itz. Sou a Thaís Torres, apresentadora. Jeff Té, Comentarista, Comentarista, âncora, comentarista. amador, que o diretor tá me fazendo. O diretor... igual eu aqui, eu virei aqui do nada. A podcaster. E a Daiane, nossa convidada, que é também parte nossa ali da Secretaria de Marketing de toda Ela que é terça-feira. atriz, cantora, Comunicadora, mãe, repórter, empresária. ela é tudo, gente. Ela Ela é até a tudo. Diana tudo. Campina. Melhores. A Dai é tudo, a Dai é tudo. Psicóloga agora, viu? Ela é Sim, psicóloga. Cara.
Calma. Mas a gente vai ter consulta grátis aí, então. Olha aí. Descontinho, não, só se fizer a carteirinha da CESP. Só se virar crente, hein, amiga? Só se aceitar Jesus. Tem que aceitar Jesus, fazer a carteirinha. Eita. Tá tudo certo. Pra virar nosso best. E queríamos agradecer, para encerrar de vez, a participação da nossa querida prata da casa, a Cher, gente. Cher. Cher. Tem que colocar só Cher lá agora, viu? Cher, pra não Pra mim, errar Cher mais. é chique. Agradecer a sua participação, que foi maravilhosa. Eu tenho certeza que abriu a mente de muita gente, porque abriu a nossa também. A gente que já estava cheio de conhecimento para fazer as perguntas, né? Foi ainda mais enriquecido, quanto mais que não tinha noção do assunto. E só queríamos deixar aqui o nosso agradecimento para você e também para o nosso público, você que nos acompanhou até aqui. Repetir que você pode compartilhar os nossos vídeos, essa live, com outras pessoas, com quem você acha que precisa, ou quem você acha que não precisa, ele precisa também. E é isso, galera. Até a próxima. Não sabemos o dia da próxima. Ai, meu Deus, o que já quer falar? Vai, tem o chefe. nosso Instagram ainda, vai lá. Meu Deus, Ó, tem o tô nosso Instagram, informando- não é só um. Informando que a gente vai ficar fazendo collab com a Assembleia de Deus. Vamos Sim. estar aqui na Assembleia de Deus no YouTube também, mas logo a gente vai fazer tudo lá no bleiacast.itz. Pronto, deixa eu explicar pro pessoal. A gente, nas redes sociais, nós temos o Instagram, @assembleiadedeus.itz, não é isso? Isso. Aí tem Secretaria de Marketing, que é só Secretaria de Marketing, né? E temos também o YouTube, que é AD Imperatriz, que é da Assembleia de Deus, que abrange todos os nossos conteúdos, inclusive os cultos das terças, que são as Assembleias Gerais. E O nosso Eu quero fazer Bleacast, só um né? adendo, sim, aí viu? faltou eu falar do... Bleacast. sim, o Bleacast também, que é parte disso, Quero mas fazer- que também vai ter um canal específico só o Bleacast e a The Church, gente. Olha Peraí aí. que eu não posso Gente dizer. do céu, é a The Church. A The Church vai ser um programa que dentro dele vão ter outros programas, incluindo o Bleacast. Meu Deus, Virou meme. ajuda, Senhor. Acabou, já era. Vai. Continua. Vai lá, tá conseguindo. Alguém tá pegou certo. essa imagem com os memes? Pegou com certeza, ninguém deixa passar. Continua, vai, meu filho. O A The Church vão ter vários programas, incluindo esse nosso aqui, que vai ter um canal que vai abranger pra TV, que é a TV Cidade, e aí eu não vou saber especificar agora, porque a gente ainda tá Em processo de E essa é a concepção. hora. concepção. E essa é a hora que você olha aí para a convidada e diz: caso você tenha algo mais a acrescentar, fica à vontade, doutora. Diretor, rapidinho aqui, só puxando a sardinha aqui também pros nossos ouvintes, né? Se você é jovem e frequenta a nossa igreja ou não frequenta, nós temos também a Umadi lá no Instagram, você pode procurar. Muito Você vai pertinente. se ater aos trabalhos da mocidade também da nossa denominação, da nossa igreja, tá bem? Uma de jovens e adolescentes. Sintam-se É isso aí. convidados. Em resumo, siga todas as redes sociais. Da Porque nossa tá igreja. vindo novidade boa aí. Pronto. Ed, como é pra eu dar a oportunidade pra ela acrescentar, né? Fazer Agora seus é que você olha para ela e caso agradecimentos você e tal. tenha algo que você Caso queira você tenha acrescentar, E a gente aprende ao vivo. Aqui não tem corte, Desse não, que é ao jeito, vivo. sem Aqui- corte, sem corte. Se errar, vira mesmo, não tem como cortar, não. Esse é um podcast, esse podcast aqui é diferenciado, meu irmão. Pronto, hein? Ché, se Oi. você tiver alguma coisa pra acrescentar, ou só agradecer mesmo, fica à vontade. Não, só quero agradecer por cada espaço. Eu sempre falo que cada espaço que me coloca para poder falar de promoção, de prevenção, para mim é uma oportunidade. Se uma pessoa ouviu isso, resolveu se cuidar, mudou o seu comportamento, mudou o seu padrão de vida, então eu já sinto que eu já fiz alguma coisa por Pronto. alguém. E esse é um espaço que está promovendo isso. E também na próxima quarta-feira eu vou estar na igreja aqui Hoje tá bom. na Monte Tabor, tá bom, gente? Falando também de Setembro Amarelo, falando sobre ansiedade. E no sábado, na Beth Shalom, não amanhã, o outro, na Beth Shalom, também falando de Setembro Amarelo. Ótimo. Agenda cheia. Cheia já. E durante a semana atendendo, dando aula, escola, essas coisas. Pronto. Como é que encerra, chefe? Acho que já foi. A gente pode terminar, É agora. sobre isso, é sobre isso. É sobre isso, gente. E tá tudo bem, né? E Thaís, sabe o que nós pode fazer? Ei. Nós pode fazer uma falazinha depois, uma falazinha pra gente terminar e pra começar. Não sei quem é que é o Blackcast.
glória vez se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos.